Tá valendo! Aqui mais um Riders Talk, Jean Bergamini aqui. Hoje, episódio número 3. É uma satisfação enorme falar com, para mim, aqui do Brasil, o representante muito bom do número 3, Antônio Jorge Balbi Júnior, conhecido como Balbi, conhecido como Jorginho, conhecido como Antônio também. É verdade. Nome não falta, né? Apelido também não. Boa noite, é um prazer falar aí com você, com todo mundo que vai estar nos ouvindo, acompanhando em seguida. É muito bacana, eu acho que é sempre gostoso, né? Falar de motocross, história, gente que, caramba, tem tempo, né, que a gente se conhece, hein? A gente numa era bem das antigas, né? Às vezes, como continuo, assim, totalmente ligado aí no motocross hoje em dia, no Campeonato Brasileiro, com a equipe e tudo, às vezes eu conto algumas histórias para os meus pilotos, ele, caramba, mas eu não era nem nascido nessa época. Pois é, e já acontecia tudo isso. Então, é legal. Muito tempo, né? Pô, é uma satisfação enorme mesmo, de coração. Pô, a família inteira, né, envolvida no motocross, cara. Com certeza. Sua irmã, seu pai, o Max. Eu lembro a primeira vez que eu te vi, a gente, de oitentinha ainda, com o número Sim. 60. Sim, eu também lembro de você com seu irmão. Não foi algum, não sei qual, mas é algum Supercross ali. Nos Escola Supercross. Eu lembro que, acho que 96 foi seu último ano, de 80? Foi meu último ano. Então, Eu até tinha mais um ano. Não sei, foi alguma coisa, 96, foi 96, com certeza 96. O tamanho, já tinha tamanho para andar de 125, já tinha o gás, a Sim, experiência. Eu sou sim, no ano seguinte um pouco mais novo que você, então o meu primeiro ano de brasileiro foi 96, eu nem fiz o foi campeonato 96. inteiro. Mas eu lembro da gente correr junto em 96, chegamos a correr junto em Sim. 80, e você já estava no último ano, já estava no nível mais alto que eu ali. Eu depois foi 97, aí que fiz o campeonato inteiro, em 98 foi quando eu estava brigando mesmo Legal. pelo campeonato. Aí em 99 você já foi campeão do 125. Na 125, sim. Que foi meu primeiro ano de 125. Então, chegamos a correr junto, mas em níveis totalmente diferentes. Com E aí logo certeza. começo dos anos 2000 eu já fui pro freestyle e aí Foi embora pro freestyle. Aí acompanhando só de perto, né? Várias vezes em corridas, Sim, a mas gente acaba que sempre vendo as coisas, as corridas e tudo, mas o foco mudou um pouco, né? deu uma mudada, a gente foi com a nossa pro lado que a gente até foi meio que não por acaso, mas não é nada por acaso, mas as coisas foram acontecendo e se encaixando para esse lado. Mas cara, o motocross é a minha raiz, o motocross é minha vida, faz parte. Inclusive, eu tô desfrutando demais de fazer o Radio Stock. A gente começou com as lives lá no Insta. E aí, a ideia de fazer o podcast e dar Fazer um podcast. visibilidade, cara, para os pilotos, para as histórias, para as personalidades de cada um, né? O pessoal ter sentir como se estivesse conversando com o piloto, né, em casa. Sim, sim. Assim, eu acho que o motociclismo, né, o motocross, enfim, o esporte é muito carente disso, né? Eu acho que é um pouco da cultura brasileira, né? A gente é carente de cultivar o passado, né? E eu acredito que toda cultura desenvolvida, a gente vê que os caras têm realmente uma valorização pelo passado muito maior, né? Eu vi, porque eu morei muito tempo nos Estados Unidos, corri lá, você vê que os antigos campeões são valorizados assim imensamente, tanto quanto os campeões da atualidade, né? E eu acho que o Brasil, não sei se é da nossa cultura, ou talvez por ser muito jovem ainda, né? O esporte, enfim, não é da mesma forma, mas assim, eu acho que de alguma forma tem melhorado. E o que eu vejo que talvez lá fora os caras estão muito na frente
é porque tem muita gente que já foi piloto, ou já foi chefe de equipe, enfim, que teve diretamente envolvido aí na indústria, né, na linha de frente, participando da mídia, participando de eventos, enfim, até mesmo na confederação, equipes. Isso acho que, de alguma forma, amadurece, né, faz com que o esporte se profissionalize, e, enfim, e acaba que tudo cresce, né? Sem dúvida, cara. Eu acho que é uma combinação das coisas que você falou, da cultura, né, um pouco aqui no Brasil, e, e talvez também de ser novo, um esporte novo, apesar que a gente tem muita história, uma história muito rica, né, desde os anos 80, Sim, com pô, certeza. todos, né, grandes campeões que a gente teve, e, e grandes histórias, né, cara? Um negócio que não pode ser esquecido. Eu até vou aproveitar o gancho para falar do Carlãozinho Coachman, que está fazendo, né, o museu Sim, da fazendo no moto, museu, uma iniciativa muito muito legal. legal, lá em Socorro. E a gente tem que valorizar os nossos, cara, e realmente não deixar morrer. Eu acho que são as pilastras, né, a fundação do esporte, que se a gente pudesse aproveitar melhor também, igual você falou, né, estando na mídia, chefe de equipe, em evento, trabalhando de alguma forma, o negócio só cresce, só tem uma base cada vez mais forte, em vez de Com acabar certeza. ficando com, né, com aquelas lacunas, assim, falta de Fica fundação mesmo. muita lacuna. É, Muitas vezes eu me paro e pergunto, por que que o motociclismo, por que que o motocross não cresce no Brasil? O que que acontece? Cara, eu vejo que tem muita falta de planejamento, imensa falta de planejamento, que a gente teve picos aí muito fortes, veio Hollywood, veio o Skol Supercross, veio a CBM na era Lincoln, mas pela falta de planejamento parece que na hora que está querendo explodir, dali a pouco volta a estaca zero, né? E aí muita gente pergunta, por que que não tem mais piloto envolvido com as equipes, ex-pilotos? Não é porque os caras não querem, é porque realmente não tem espaço, né? Eu, para continuar envolvido no esporte, eu tive que criar o meu espaço. Ninguém chegou, Balbi, vem aqui, a equipe está pronta e seu salário é tanto, vem trabalhar na nossa equipe. Não, eu tenho uma empresa hoje que é uma equipe e eu sou o dono de toda a estrutura, sou o dono de tudo, ou seja, porque eu sou muito apaixonado pelo esporte que eu continuo nele, senão provavelmente eu seria mais um que poderia estar contribuindo para o crescimento do esporte, que depois que acabou a carreira como piloto profissional, ia se afastar, né? Ia ficar só assistindo, não ia estar tão envolvido. Então, essa falta de planejamento por parte da confederação, mas também por parte dos apoiadores, né? Das fábricas, eu acho que a gente tem muito para evoluir. é o que eu falo também. Altos e baixos, a gente viveu, poxa, tantas eras aí boas e tantas eras difíceis, quando parece, igual você falou, parece que o negócio dá uma caída de novo. A gente tem o lado econômico, que é muito instável, né, no nosso país. O nosso país é estável, a economia é estável, um dia o dólar está num valor razoável, daqui a pouco explode, realmente tem economia também. Vários Mas, fatores. cara, se a Aqui, gente remando contra a parar para maré, eu sempre falo. pensar, o Brasil ainda, sendo um país de terceiro mundo, ainda é privilegiado, porque sempre tem os patrocinadores, né? A empresa motociclística no Brasil é muito rica, então se a gente pensar, sempre a Honda está investindo, a Yamaha, né? Em algum momento a Suzuki investiu muito, hoje em dia a KTM está entrando forte, Kawasaki também já investiu, então assim, diferente de alguns países que não tem um investimento, aqui no Brasil existe um investimento, né? Eu acho que talvez realmente organizar e planejar para que a coisa possa crescer e a gente não fique tão dependente somente das fábricas do motocross para financiar o esporte, do motociclismo, né? Existem Porque meios. é uma conta cara, né? É uma conta cara, né? E se a fábrica tiver que patrocinar o piloto, patrocinar a equipe, a transmissão na televisão, o evento, e qual o sentido, né? Eu estou fazendo uma festa, eu estou sendo convidado, então, assim, é estranho, né? Eu tenho que pagar a conta, tudo tem que a fábrica fazer. Então, essa falta de planejamento aí é complicado. Cara, existem meios,
né, como você falou, é muito rica, né? A indústria da moto, a indústria das duas rodas tem uma, independente dos altos e baixos, né, da economia e tudo mais, Sim, sim. tem muita gente adepta, O tem muito mercado de moto só consumo, né? cresce, né? Só Vamos ser cresce, sinceros, o consumo exato. só cresce, o mercado de moto só cresce, né? Nessa pandemia aí a gente viu o mercado automobilístico sofrendo um pouco e o mercado de moto Só disparou, aumentou. É. né? Então, só aumentou e até inflacionou. Se você quiser comprar uma moto zero hoje, você está pagando 30% a mais, 40% a mais. Uma moto de rua, não falo nem. Eu trabalho no ramo, eu tenho empresa de motopeças também, além da equipe. E, cara, essa semana mesmo passou, a gente precisou comprar uma moto nova para entregador e, cara, tá muito caro, né? Então, eu acredito que essa indústria aí tá muito bem, graças a Deus, né? A gente fica feliz por isso. Graças a Deus. E por isso que eu falo que tem meios, teria que organizar, como você Sim, disse, com e, certeza. e é muito. Organizar, planejar e É, crescer, não é verdade? mas é muito engraçado isso que você falou, porque a gente se sente assim, que você tem que criar seu próprio espaço, né? As marcas têm que fazer o evento, Sim, patrocinar o evento, né? sim, Investir na mídia, investir em tudo. E a gente, isso aqui é um exemplo disso. Eu estou sim, criando o meu próprio espaço, porque a gente não tem programa de moto, né, de não tem, motocross e de duas rodas aqui. não tem, Eu trabalhei na ESPN um tempão, né, fazendo comentários, a gente tinha um núcleo lá, Radicais, que não existe mais, e hoje em dia nem não a existe transmissão mais, do Ama Motocross tem, então, assim, exatamente. eu não tenho nem aonde, esse lado que eu fui trabalhando ao longo, né, Sim, né, andando de moto e indo para esse lado de mídia, hoje em dia eu não tenho aonde eu falar, não, pô, vou me contratar lá para não tem, então eu tenho que criar meu sim, é próprio. difícil, é muito difícil. Você tem que criar o seu emprego, o seu Uhum. network, é difícil, né? E nisso aí a gente acaba perdendo excelentes profissionais, né? E Sem muita dúvida. gente que gostaria de estar envolvido e que é boa e que gosta, que ama o esporte, acaba migrando para outras áreas, porque não vê um futuro profissional. Então, assim, é difícil criticar, mas eu acredito que, cara, começa. Não tem jeito, a gente é política e a CBM, a Confederação Brasileira, como a maioria das confederações ainda, é muito politizada, é muito política, então, assim, e a política no nosso país, a gente já sabe como é que funciona, né? Não precisa falar muito, né? A gente vem num momento aí que a política está super em evidência e no motociclismo não é diferente, talvez até pior, porque talvez com a maior evidência aí na política convencional aí, a gente vê uma fiscalização maior, uma concorrência maior, enquanto que no motociclismo aí é difícil, cara, é assim, enquanto não mudar o estatuto, onde seja algo mais dinâmico, mais profissional, a gente vai estar sofrendo com isso. Eu acho que a base teria que começar ali, porque a gente tem bons pilotos. Quando o evento é bom, bomba de arquibancada, o Sim. promotor ganha dinheiro, enfim. Tem tudo para dar certo e a gente esbarra em coisas tão pequenas, né? Então, eu creio que não sei, tem hora que dá até vontade de fazer alguma coisa, mas é difícil ter que. Igual aquela conversa que a gente estava tendo, né? Eu vou ter que criar mais uma vez. Pô, já trabalhei tantos anos pelo esporte, já me dediquei tanto a ele, e aí agora eu vou ter que mais uma vez me sacrificar para fazer algo pelo esporte. Não sei, é difícil, né? É complicado. Será que eu tenho força e energia para isso? Porque triplica, né, o trabalho, assim, você acaba tendo Sim, que atuar em várias áreas que não é. A sim, gente se, sim. se pegou nisso no freestyle também. Começou, o Negrete era responsável pelos campeonatos, ele tinha estrutura, tinha só o campeonato da Globo, né? A Globo televisionava até um Sim, sim. baita de um palco, né? Mas Mas é era o quê? Um ou dois eventos? Quantas um por etapas eram? ano, Era era curto, um né? por ano. Pois é, você não pode viver disso, né? É legal demais. Foi uma época que o freestyle deu um boom, né? Até que o Quirilo surgiu ali, o Joaninha, eu acho que foi quem melhor, Uhum. talvez aproveitou esse boom, né?
mas pô, um evento por ano você não vai conseguir viver disso, né? Exato. Assim, a gente conseguia, pela visibilidade, você conseguia, às vezes, fechar um patrocínio anual por causa daquele evento e o resto é com o calendário de shows. Só É, o que eu que percebo com o freestyle, o piloto de é, freestyle, ele não é um piloto de freestyle, ele tem um representação. show business. É um É, piloto que faz apresentação, você tem que ter uma carreta, você tem que ter estrutura, enfim. e, Né? E eu, como piloto de motocross, melhorou muito, mas o motocross também era assim. E por isso que eu acabei continuando com a equipe. Eu, como piloto, também não tinha equipe. Depois que eu voltei dos Estados Unidos, nunca teve equipe no Brasil. Tinha a Honda, a Yamaha, enfim, alguém patrocinando, ó, o seu salário é X, as motos estão aí, se vira. Então eu fui comprando estrutura, fui fazendo, aprendi a trabalhar lá fora. E aí depois, com o fim da minha carreira, cara, eu falei, pô, já tô com a faca e o queijo na mão aqui, vamos atrás e vamos tocar a equipe, tentar passar um pouco da experiência que eu tenho para frente. E algo que é, me faz bem, cara, me fez muito bem, eu não posso reclamar não, no sentido, financeiramente não, a equipe não é um negócio que está muito lucro, mas por realização pessoal, profissional, é algo que me faz muito bem, então a gente, o amor pelo esporte continua e a gente vai em frente. eu acho que compensa, cara. Eu acho que é muito importante, até falo em nome de, não só de mim, mas acho que em nome do esporte, agradece de você ter essa iniciativa, de você continuar na resiliência e no foco para se manter no esporte de qualquer forma e passar sua Sim, experiência, né? Passar toda a sua sabedoria, né? Seu knowledge, que eu acho que é um negócio que você falou, pô, não, meu, imagina o que a gente já está perdendo disso, deixar de passar e de você não estar, né, tendo essa influência sim, no é um esporte. negócio assim que me faz um bem danado, assim, eu durante muito tempo trabalhei com os cursos de pilotagem, eu gosto muito de ensinar, mas assim, a satisfação pessoal entre você estar dando um curso de pilotagem, onde na maioria trabalhando com pilotos amadores, ou você ter ali um piloto profissional, que assim, o motocross a gente sabe, tem vários levels, né, vários níveis, e eu competi no topo do topo, então assim, tem coisa que eu sofri tanto para aprender, tem tanta coisa, tanto aprendizado, tanta experiência que eu falo, cara, eu não posso morrer com isso guardado, eu tenho que passar isso para frente, sabe? E aí, na hora que você está trabalhando com um piloto profissional que fala a mesma língua, que entende, e aí acaba que eu acho que o maior motivo de eu estar trabalhando aí no esporte é que eu me sinto como se eu estivesse dentro da pista, porque você vê aqui, você acaba que muitas vezes eu me sinto, sou eu que estou ali através desse cara, sabe? É Sim. algo que dá um prazer muito grande. Infelizmente, a minha condição física não me permite pilotar mais, mas com a equipe, assim, com a experiência que a gente tem, com esse trabalho, eu tenho conseguido ajudar muitos pilotos aí a se transformar, a mudar de nível, né? E isso é muito legal. Então, viver através deles. E eu até estava falando com um ratinho no Rally Stock que a gente fez na semana passada, como a gente como piloto, né, como competidor, a gente acaba tendo um negócio meio insaciável de Sim, querer melhorar, de querer, pô, sim, né, sim, ganhar, ir atrás do título, ir atrás de ser melhor, atrás de ser mais rápido. E a gente sim, leva isso para a vida, né? Mas eu acho isso muito exatamente. legal e vejo isso em você, no que você acabou de falar agora, exatamente essa. É um negócio louco, assim, foi algo que... E sabe que foi algo que me fez muito bem, que me fez conseguir tudo que eu consegui durante o motocross, eu considero, assim, não tem nem, assim, não tem nada que... Tem nenhuma mágoa, assim, acho que tudo que eu realizei, tudo que eu sonhei, eu consegui conquistar, tudo que eu pensei, assim, eu tenho um sentimento, assim, muito tranquilo em relação à minha carreira, sabe? Mas foi algo muito difícil. No final da minha carreira, eu sofri muito com isso, me atrapalhou bastante, porque, assim, a minha vontade de vencer, eu era um cara tão obcecado, tão, assim, eu vivia tão intensamente que no finalzinho eu me transformei em um cara ansioso, eu não estava mais feliz, porque eu sempre estava sentindo uma hora vai acabar. E aí, vai acabar, sabe? Eu comecei a sofrer muito antes da hora. E isso acabou me prejudicando um pouco, então lógico, nunca que eu queria ter passado pelo meu acidente, mas o fato de ter tido um acidente no caminho aí foi também um aprendizado e que
que me fez rever as coisas de outra maneira, ver que existe uma vida também fora da pista, porque até então eu não conhecia essa vida. Cara, eu era 100% obstinado com o motocross, é um negócio muito louco, sabe? E eu não arrependo de ter sido assim, mas chegou a hora que você tem que achar um limite, sabe? É difícil. Eu percebo, sabe, que eu acho legal? Eu percebo que talvez a falta de cultura mesmo, a falta de história, talvez a falta de ter tido alguém mais experiente trabalhando comigo, porque eu vejo que os americanos não, os caras sabem a hora de parar, os caras conseguem aposentar, lógico, tem a questão financeira também, que os caras têm condição financeira para parar quando quer, né? Pelo menos os que conseguem chegar no topo, mas você percebe também que os caras conseguem parar mais cedo e eles falam, não, eu não quero me machucar, eu quero parar bem, coisa que aqui no Brasil ainda não tem. A maioria dos pilotos acaba parando porque acabou o patrocínio ou porque não tem condição mais, sabe? Então, e por quê? Porque não tem experiência, né? Então, eu quero tentar passar isso tudo para frente. Eu, pelo menos, assim, atualmente na equipe e tudo, mas eu quero tentar, tenho vontade de ajudar o esporte e sempre falo, né? Tanto que eu acho, faço um trabalho no Campeonato Brasileiro de Motocross com os pilotos, mesmo eu estando com a equipe, eu continuo sendo o representante oficial dos pilotos e é legal, eu tenho um respeito muito grande da galera, os pilotos, assim, e eu tenho um carinho muito grande por todo mundo e quase que um cuidado, sabe? Eu não quero ver ninguém passando pelas dificuldades que eu passei ali. Então, eu brigo, eu bato pesado de frente em questão de segurança, médico. Muitas vezes eu vou fazer algo que não é trabalho meu, igual uma etapa EPI que a gente teve bastante confusão ali. Eu fui visitar o hospital, eu conversei com o diretor do hospital, eu fiz tudo isso para aliviar, para poder falar para os caras, cara, entra na pista sabendo que tá tudo 100%, sabe? E é o que eu gostaria que tivesse acontecido comigo, que tivesse alguém ali olhando quando eu estava correndo, porque, cara, toda vez que eu entrava na pista, eu entrava para 100%. Era um negócio muito louco. Eu nunca entrei Isso. na pista, nem sempre o resultado era 100%, mas o meu empenho e a minha dedicação era 100%. Era um negócio, assim, alucinante. Isso reflete, cara, nos seus resultados e nas suas conquistas, né? Onde você conseguiu chegar. A gente via isso, Com eu como certeza. piloto via isso na sua pilotagem, na sua garra, o 100%, cara. A vida, né? Correr pela vida. Sim, E é sim. muito louco Você como, falou, era a vida, era a minha né? vida que estava em jogo ali. Toda vez que eu entrava na pista, era como se fosse a última corrida da minha vida. E, cara, eu dava tudo ali. Isso foi algo que meu pai, talvez eu tenha nascido com um pouco disso da competição, mas meu pai sempre me ensinou desde criança e tudo. E, assim, passei muita dificuldade, né? Eu nasci numa família bem simples, eu mesmo não tinha condição, às vezes ficava... Eu era alucinado por andar de moto, e muitas vezes fiquei 1 ano, 2 anos sem ter moto, com a moto emprestada. Então, assim, toda essa dificuldade, eu acho que construiu, assim, sei lá, uma força muito grande dentro de mim, sabe? E talvez por isso eu tenha ido tão longe. E todo mundo pergunta, cara, mas você conseguiu tantos resultados. Eu costumo dizer, eu acho que minha carreira foi tão legal que eu falo, eu duvido ter um piloto que teve uma caminhada tão longa quanto a minha. Sim, teve cara que foi muito mais sucedido mundialmente, mas, cara, de onde eu saí, do nível que eu corria quando criança, aonde eu cheguei, cara, o Carmichael quando tinha, sei lá, não quero me comparar com ele, mas o cara com 12 anos de idade já tinha contrato com a Kawasaki por mais 10 anos, Sim. né? Então ele já nasceu em berço de ouro, já correndo as melhores pistas e tudo. E eu saí de ter que andar com, sei lá, com 10 anos eu ainda estava no bicicross, porque eu não tinha dinheiro para comprar moto. E aí, com 11 anos, comprou a primeira moto que eu dividia com a minha irmã mais velha na época, e era uma batalha só. Para um dia estar correndo final de Yamaha Supercross e Yamaha Motocross nos Estados Unidos, com o Carmichael, com o Stewart, Thierry Reed. Então, assim, foi uma caminhada longa, sabe? E eu me sinto bastante realizado por isso. Cara, é uma puta caminhada. É muito legal isso que às vezes as pessoas não têm noção dessa diferença, cara, de tudo, cara, da base do negócio aqui, com todas as dificuldades, além, né, de todas as dificuldades já das Sim, próprias competições e dos níveis e tudo mais, a dificuldade ainda né, financeira ou coisa assim, como difícil sim, a acesso. base, né? E não só isso, a base. E a gente, hoje em dia, está tudo muito mais fácil, apesar de que está todo mundo mais profissional.
a internet deixou todo mundo muito bem informado, né? A gente tem acesso às coisas. Hoje, com a internet, você consegue falar num centro de treinamento nos Estados Unidos, você consegue conversar com um piloto profissional, com um treinador. Na nossa época, assim, cara, eu tô indo para os Estados Unidos, eu não sabia nem onde eu ia dormir, o que eu ia fazer, que moto que eu ia usar, eu tô indo. Eu fui com a cara e com a coragem, sabe? Parecia que os Estados Unidos hoje em dia ficou perto, né? Mas quando eu fui era algo assim. Eu lembro que eu passei um ano na Europa também, e eu falava com a minha família, cara, a cada 15 dias. Era um cartãozinho de telefone de 15 euros que durava 30 minutos, então, assim, era o que tinha. Né? Né? Não A internet tinha mudou o mundo, então, hoje em chamada dia, por não Skype, tinha poder ver a nada disso que a pessoa. gente tem hoje, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que foi legal. Eu consegui. Bem, a gente conhecia o motocross americano, o motocross mundial, da revista Motocross Action de 6 meses, desatualizada, É, que chegava para a gente. ficava esperando E chegar na banca, você cara. E as poucas que tinham, né? esperava chegar na banca e das poucas que tinha, você lia e relia aquilo ali até você decorava a revista. Então, foi legal, sabe? Poder, talvez, para mim tenha sido tão legal viver isso, porque exatamente era algo que parecia inatingível. Eu imagino hoje que para um piloto, sei lá, de 15, 16 anos, né, ele não imagina já o Supercross ou o motocross como algo inatingível. Já se Exato. transformou em algo normal, talvez porque eu tenha ido correr, né? Enfim, aí o Enzo veio também, está indo muito bem, então isso já passou algo a ser algo mais natural, né? Sem Mas na minha dúvida. época era algo assim, muito inédito. Então é mais fácil hoje, mas foi muito mais legal também na época que eu fui, sabe? Eu acho que isso foi muito bacana. Não, foi a abertura das portas, realmente. Sempre quando a gente cita alguma coisa de que tem sido feito lá, tem que citar você antes, porque foi, por mais que já teve até, né, acho que um pouquinho, o Rafinha foi o primeiro que chegou a classificar para a noite, né, para o night show, mas não para a final. Sim, Paulinho já tinha ido, o Negrete também tinha ido em Daytona, coisa assim, mas o primeiro que se estabeleceu lá, que conseguiu sim. andar em equipe, fazer, poxa, a gente já vai falar Eu daqui a acho que pouco eu de construí um nome Daytona. lá, né? Assim, todo mundo, todos os amigos, hoje eu tenho um monte de piloto que vai e volta, cara, e graças a Deus, assim, todo mundo que fala Brasil, alguém pergunta, como é que tá o Balbi? Todo dia eu tenho notícia de alguém que fala do Balbi. Então, assim, eu acho que eu consegui colocar o Brasil, entre aspas, né? Alguém saber que existe motocross no Brasil, nos Estados Unidos, né? Eu consegui levar o nome do Brasil lá fora. Então, isso foi muito legal. Eu tenho, inclusive, um amigo em comum, o Jordan Burns, da Moto Triple X, né, um dos donos, founders da Sim, Moto Triple sim, X, é sim. amigão meu, pessoal, e apoiou a gente, né, tá no começo do freestyle, quando eu fui pro Global X Games lá em 2003, e ele sempre fala, cara, sempre comenta do Antonio. Sim, sim, é verdade. Então, isso é muito legal, né? Eu acho que essas pequenas coisas aí valem o sacrifício que a gente tem de viver do esporte, enfim. Foi muito bacana o período que eu morei nos Estados Unidos, foi muito legal e até hoje eu tenho bons amigos lá enfim, foi algo que me fez crescer muito, não só no motocross, mas pessoalmente também, né? Acho que a gente vive outra cultura, enfim, você vê uma Expande, né, grandeza os horizontes. e expande muita coisa. Exatamente. E você chegou a fazer, na geral, do Ama Motocross, você fez top 15, né, no campeonato, que eu não lembro exatamente que Eu lugar que fiz você o Ama ficou. Motocross, eu fui top 11 na verdade, eu fiz o Ah, décimo 11, na primeiro verdade. lugar. Eu era top 10 até duas baterias no fim, eu era nono, e aí eu tive um DNF, uma quebra de motor, e eu acabei fazendo 11 no geral. Mas mesmo assim foi um ano muito positivo. Se você olhar É, da metade do campeonato em diante, a maioria das minhas baterias eu estava entre os 10. Estava sempre ali 7, 8, 9. Cheguei a fazer top 5 em Unadilla no geral, né? Foi um final de semana legal. Fiz um quarto na bateria. Eu lembro que um pouquinho eu tinha beliscado o pódio na segunda bateria, o Nadila. clássico, Então foi muito legal. A temporada de é, 2008 foi muito boa para mim. o Nadi lá no norte de Nova York. E foi o clássico roll shot foi em qual etapa que você fez o roll shot? Foi Budds Creek em 2006. That's Creek. Foi na etapa de Budds Creek.
E assim, foi um pouco no início meu ainda nos Estados Unidos, cara, foi um negócio assim, parecia que eu estava vivendo um sonho. Velho. Quando eu fiz esse holy shot e liderando, e aquele público, aquele negócio assim, cara, e de repente, na hora que eu assusto, estou dividindo curva com o Carmichael, o Chad Reed, você fala, não, isso não está acontecendo, não é possível, isso é surreal, sabe? É um negócio muito legal, É muito surreal, bacana. cara. O Supercross em si, cara, quando você chega lá, pra gente que cresceu vendo, meu, nas fitas VHS também, que chegava, eu, né, via depois que a temporada tinha acabado. E aí Sim, ficava sim. E aí assistindo você aquele via a que era, fita VHS até ela gastar. nossa, Um até negócio louco. Via a gastar. mesma corrida 10 vezes. E aí chegar lá, cara, e botar o pé ali e andar, realmente no começo parece que é de mentira. Eu tive Sim. essa experiência também. E até quando eu fui para o Global X Games 2003, cara, eu me acabei me machucando, mas até a hora que eu ir embora, assim, até o final do evento, eu não tinha caído na real ainda. Parecia que você fala, cara, é de verdade Parece que você isso? tá vivendo um sonho, né, É cara? muito É um louco, negócio cara. assim. É, Pois é, eu me pergunto se a molecada de hoje em dia sente isso também. Eu tenho minhas dúvidas, não sei. Eu acho que talvez para a gente foi tão difícil, a gente veio de uma distância tão tão grande distante. de É. chegar lá. Eu não sei se essa molecada sente isso hoje em dia, sabe? Eu tenho vontade de perguntar isso para o Enzo, para o Léo Dorico. Tá aí, é uma pergunta que eu vou fazer para essa molecadinha, se eles têm noção disso, ou se para eles é algo mais natural, mais assim. E eu imagino que se for algo mais natural, mais tranquilo, é até melhor. Eu acho Não que, tem todo esse pelo choque, menos né? em questão de desempenho, não tem todo esse É, choque, igual todo mundo pergunta do Enzo. Cara, ele é um puta de um piloto, mas assim, eu valorizo muito o trabalho que o pai dele fez. sim, Porque, cara, ele foi correr nos Estados Unidos na cinquentinha, desde pequeno. ele já correu Loreta desde pequeno, então, assim, para ele não foi nenhum. Ele não foi criado no motociclismo brasileiro e depois. Porque eu, quando cheguei nos Estados Unidos, eu falei, cara, eu estou fazendo outro esporte. Principalmente quando eu comecei a andar supercross, era outro esporte. Não tinha nada a ver, tudo que eu aprendi eu tive que esquecer e começar de novo. Então, assim, eu valorizo muito o trabalho do pai do Enzo, porque ele conseguiu investir tanto e levar ele para correr tantas vezes lá fora, que para o Enzo ir correr nos Estados Unidos Só é mais uma algo corrida. normal, é natural. Exatamente, é só mais uma corrida, né? Igual hoje em dia a gente tem o Cooper Webb, ele com o Austin Faulkner, que é os caras que estão dominando lá fora e tudo, o Enzo corre com eles desde a cinquentinha. Né? Então, não tem aquele impacto, sabe? E esse impacto é legal, é um sonho para a gente viver isso, mas assim, de alguma maneira não é bom, você se pressiona muito mais, né? Talvez o fato de você achar que aquela é a única oportunidade da sua vida, você dá um valor imenso, mas também te faz ficar muito mais adrenado, muito mais nervoso do Sente a que pressão, se né? fosse só um final de semana a mais, né? Igual sua primeira etapa, igual você falou, foi o primeiro ano do Campeonato Brasileiro. Parecia um negócio surreal. Dali a pouco, no segundo, terceiro ano, não, é só mais um final de semana, é natural, eu tô É, aqui na frente e pronto, e eu faço parte disso. é. Então, eu acho que essa barreira que eu tive que vencer aí também foi algo que foi bem difícil, assim, e que todo mundo me pergunta, cara, qual que é o segredo para a gente ter de um brasileiro lá? Tem que fazer o que o pai do Enzo fez, não tem outro jeito. Não tem dúvida, porque é o lance da adaptação, de você se habituar. E a maioria das vezes a gente vai, quem corre aqui, né, ou vive aqui e vai participar de um evento lá, ou vai tentar correr lá, não teve toda essa base correndo loreta e coisa assim, você demora um pouco para se Sim, habituar. sim, E normalmente tem pouco tempo, você chega lá, tem pouco tempo para treinar, sim. pouco tempo para se habituar com tudo, o clima, a terra, a moto. A gente Então, já começa com equipamento inferior, já assim, aí tem clima, pista, é tudo diferente. A língua é tudo, né? Então, assim, é muito mais difícil, né? E as pessoas me perguntam, a gente nunca vai ter um brasileiro? Eu falo, e você acha que alguém vai ter resultados melhores que você já teve, Bob? Eu tenho certeza absoluta que sim, e eu espero que sim. Porém, esperamos eu que sim. falo, alguém que ficou no Brasil, nunca foi para os Estados Unidos, até os 22, 23 anos. Eu fui para lá com 23 anos.
nunca mais vai fazer o que eu fiz. Isso daí ninguém mais faz. Mas alguém que saia daqui, igual o Enzo saiu, igual o Léo Dorico, que está correndo categoria de base lá, eu tenho certeza absoluta que pode fazer muito melhor, muito mais, e a gente torce para isso. Só tem esse caminho. Mas sair do Brasil, se formar aqui, correr categoria de base aqui, começar o profissional aqui, depois ir correr lá fora, infelizmente não vai ter jeito. O Brasil não vai ter base para isso nunca. Infelizmente. Eu também vejo esse gap ainda continua. Esse Tá, gap continua. tá mais E fácil de se ter o bobear, não acesso e mudou tudo. nada. Não está nem mais perto, nem mais longe. Também No arrisco mesmo dizer. tamanho, sabe? Todo mundo, o motociclismo brasileiro, com a vinda dos estrangeiros, cresceu muito. Cara, a competição no Brasil está muito forte, o campeonato é muito forte, não é fácil, mas o gap não fechou. Porque se você pegar o cara que está ganhando um campeonato brasileiro aqui, ele não vai andar entre os 10 no Mundial, ele não vai andar entre os 10 no AMA, ou seja, não fechou. Eu saí do Campeonato Brasileiro sem nunca ter corrido fora e fiz um 15º na minha primeira participação no motocross. Animal. Então, é muito forte. Hoje em Animal. dia, os caras... É muito animal. Você Os vê, caras que estão ganhando aqui não vão fazer isso lá. o Hamler Exatamente. tá lá praticamente a vida inteira, né? E não anda entre os Desde 20. pequeno, e ele fez Quando anda, top ele ali, 15 17, 18. Esse final de semana ele fez fez top 16 ou 15, 17, alguma coisa assim, top 15, pois é. e na geral. Mas assim, ele já está lá há anos, né? Já vai ser a 4ª temporada dele já na 250, quinta, enfim. É uma realidade completamente diferente. Então, eu não acho que esse gap diminuiu, não. Infelizmente, eu gostaria que sim. Eu acho que o nosso campeonato nacional está muito forte, está muito legal. Até em questão de evento, a confederação, os promotores aí estão com a faca e o queijo na mão, porque o circo está muito bonito. Hoje as equipes têm carreira, tem piloto profissional. Aquele problema de ter gate vazio, né, na principal categoria, está muito bonita a festa no campeonato nacional. Mas os eventos em si ainda são fracos. Os eventos, o nível de evento ainda é muito ruim. Para o nível que os pilotos estão, para o nível das equipes, é uma pena, porque o campeonato está muito forte. Então, você falou tudo, pela estrutura das equipes, pelo nível dos pilotos, pela história já do esporte no Brasil, Sim. tudo que a gente já teve de evento grandioso que já teve aqui. Bacana. Realmente, eu acho o evento tinha que estar num outro patamar. Eu acho que o que falta para o Brasil decolar realmente é o evento. Tá tudo bem, as equipes, tudo. Tem uma geração nova vindo aí, tem muito piloto bom vindo. O custo atrapalha um pouco, o esporte elitizou um pouco. Na nossa época, a gente era um esporte que todas as classes ainda conseguiam correr. Hoje em dia não tem jeito, virou um esporte de classe média, alta, para poder conseguir para cima. Mas, assim, ainda assim eu vejo que muita coisa evoluiu, muita coisa melhorou. Só que o nível de evento, cara, imagina o seguinte, né? Se a gente pegar lá 20 anos atrás, sei lá, 21 anos atrás, 1999, o Skol Supercross. Cara, a gente ali estava muito mais próximo do que era um AMA Supercross do que hoje em dia o que a gente tem para um AMA Motocross ou para um AMA Supercross. Assim, eu diria que o Skol Supercross em 1999 era assim algo muito próximo do que próximo assim nas suas devidas proporções, mas era algo que te daria uma base para um dia pensar em correr um AMA Supercross. Mais próximo, e eu lembro que dúvida. os caras que vinham fazer o show de freestyle, os caras ficavam assustados de ver o quão grande era o campeonato, as pistas, a organização, o público, porque os caras vinham fazer o show de freestyle na época achando que vinha para um bando de índio, que não ia achar nada aqui. E eu lembro que eu cheguei a conversar com um ou outro, na época, acho que foi o Clifford Adoptant, que eu conversei bastante com ele, o havaiano, enfim. E ele falou que estava assustado com o nível do campeonato. O Pocoroba, quando veio, falou a mesma coisa. E, infelizmente, não foi dado sequência. E hoje a gente vê o gap dos pilotos continua o mesmo, mas o gap em relação a evento está anos-luz. Piorou muito.
Piorou muito. E assim, é muito louco, cara, porque o evento, sendo grandioso, sendo bem estruturado, ele vai atrair mais mídia e, consequentemente, pode atrair outras marcas de fora do esporte, um interesse Sim. de investimento, além de só as marcas do meio, né? Não, atrai tudo, né? Atrai mídia, atrai patrocinador, atrai até novos praticantes. Uma criança que Né? vai assistir uma corrida na arquibancada fica apaixonada com aquilo e vai apurrinhar o pai até conseguir começar a andar de moto, Que, né? que Então, foi o assim, caso, né? Nos anos 80 e 90 foi muito o caso, porque tinha, sabe, roda de motocross exatamente. e uns campeonatos assim, pô, com Eduardo Sasaki, Jorge Negrete, Jair Nogueira e várias personalidades ali que você olhava e falava, meu, quero fazer isso, Quero quero estar lá um andar de dia, eu quero moto. fazer isso. É, Exatamente. É uma época que a Rede Globo, né, apoiou muito o motociclismo, deu um boom e depois a gente volta a estar esquecido. E assim, mas o que eu vejo, falta pouco e é possível fazer. Hoje em dia a gente tem uma vantagem muito grande. Alguém que qualquer promotor que falar que é caro, que não tem mídia, cara, a internet hoje em dia a gente não precisa de televisão aberta mais. é, Se você pegar e fazer uma boa transmissão pela internet, divulgar e fazer um promocional violento, você consegue transmitir e vai ter um público muito grande assistindo. E aí, com esses números, de novo, você leva para o patrocinador empolga, coloca mais dinheiro em cima e faz a engrenagem girar. Hoje em é, dia, a gente tem uma transmissão gratuita que, se for bem divulgada, se você é. comprar anúncio em Facebook, Google e investir, sei lá, 30 mil reais aí numa transmissão de divulgação, eu tenho certeza absoluta que você vai bater, sei lá, 4, 5 milhões de views ali no final de semana, não tenho a menor dúvida. E a coisa mais importante Então, que você disse aí, a divulgação e uma boa transmissão, cara, uma transmissão de qualidade, uma transmissão, né, com pô, uns comentários especializados comentarista, e até com, terem embaixadores para né, ajudarem na divulgação, sabe? sim, Alguns embaixadores do headshot esporte. dos pilotos, e aí você pega, sei lá, hoje em dia você tem que pegar, pagam os influencers lá. Tô aqui no Para evento de divulgar. motocross e no Instagram o dia inteiro, vai divulgando. Tem que saber fazer. Eu vou te ser bem sincero, não é tão caro, mas tem que ter muita boa vontade e tem que querer fazer. E eu não percebo os nossos atuais promotores com essa empolgação de fazer o negócio crescer, sabe? Uhum. Não sei, eu até penso, até tem um projeto na minha cabeça que eu vou ter que acabar fazendo uma corrida modelo. Eu penso em fazer uma corrida, uma única no ano, mas assim, para ser um evento diferenciado, sabe? Uhum. E sinceramente, não é o custo. Eu acho que eu consigo fazer um evento no mesmo custo do Campeonato Brasileiro de Motocross e que tem condição de ser um negócio assim, Estourar. animal para estourar. É, Entendeu? Mas novamente, eu não vou ganhar um centavo. É muito trabalho, né? Mas assim, sabe? E é possível. é, Então, assim, para quem é do ramo, para quem já está com a faca e o queijo na mão, seria muito mais fácil do que eu ter que me reinventar e largar minha empresa e ter que fazer um negócio desse. Mas é o único jeito que eu vejo o motociclismo crescendo, sabe? Porque você tem que pôr tudo no final de semana, cara. Você tem que é, pôr motocross, você tem que pôr freestyle, você tem que ter. Sabe? É o que os caras fazem lá fora, tem que fazer um é. show. Não adianta você O, simplesmente tá a pista aqui, a poeira, sem arquibancada, sem nada. né, Tem que ter entretenimento para o público, tem que ter cerveja gelada, tem que ter eu, arquibancada coberta. Cara, e tem gente disposta a pagar para ter conforto e assistir. Cara, esquece esse negócio de bilheteria franca, não precisa disso. tem que Eu ser. detesto, todo mundo fala, a entrada é franca. Cara, não, tem gente que está disposta a pagar, que quer assistir, não tem problema. E você Você consegue entendeu? oferecer uma Mas dá estrutura, conforto pro cara. uma experiência melhor, cara. Então, Exatamente. quem foi para a Uma corrida lá fora experiência sabe. melhor, É uma experiência com que você passa, visitação cara. nos box, com foto aqui, foto ali, você entendeu? É Horário para show, autógrafo. Tudo promoção de. muito bem É, organizado. É um show. é, Exatamente. é. Eu acho que
Cara, tem muito potencial, mas precisa ser trabalhado e a gente está carente de promotor de evento bom no motociclismo. Eu acho É, que falta isso e eu acho que fica sempre assim. Os promotores que têm chorando que não tem patrocínio. Cara, mas se o piloto tem que pegar e tem que comprar moto, tem que virar profissional, tem que ganhar a corrida para depois ser patrocinado, será que o cara acha que ele vai começar um evento já ganhando dinheiro? Não é verdade? É não a faz mesma sentido. coisa. Então, É, assim, não faz sentido, né? Enfim. Mas eu te mas faço uma pergunta, você que é um cara que está bastante antenado. Você acha que o digital, né, mídia social, internet, YouTube, tirou um pouco da atratividade dos eventos outdoor, assim, ou não? Ou você acha que as pessoas ainda têm interesse? Ou a gente tem um público hoje em dia mais preguiçoso? Não sei, eu tenho minhas dúvidas. eu, Pelo menos eu, o público mais jovem. eu vou falar pela minha experiência com o freestyle. O YouTube, bom, tem todos, a gente sabe todos os lados bons que tem, né, de divulgação e acesso fácil, você conseguir se promover e tudo mais. Só que acabou virando um negócio meio que tipo de, qualquer maluco com uma moto faz isso, né? Qualquer maluco com uma moto, você olha na internet aí, entra aí e vê. Sim, Ninguém vai, sabe, que entendi. eu achei que deu uma mudada mesmo, né? Se da pessoa Deu uma querer mudada, né? levantar a bunda e ir lá assistir, só quem realmente é muito, né, gosta daquilo Gosta, e né? quer ver aquilo ao vivo, que sabe que ao vivo é outra experiência, É mas a outra maioria das experiência que pessoas, vai. eu acredito que rolou isso mesmo, deu uma preguiça ali, e a pessoa vê, não, eu vejo boto no O computador ali. comodismo, né? Eu vejo no computador, sim. Eu percebo isso um pouco, principalmente o público mais jovem, que é algo que eu acompanho muito nas corridas, assim, e eu acho muito engraçado. Eu tenho equipe hoje em dia e tudo, tem vários pilotos ali. E sabe como que eu comecei a me antenar para isso? Que o público do motocross atual é um público velho que está envelhecendo. Eu me antenei para isso por quê? Porque tem piloto ganhando a corrida. Tem 5 anos já que eu não entro na pista. E, de repente, todo mundo que está lá na minha equipe está indo tirar foto comigo, com a Mariana, e não vai perguntar pelos meus pilotos. Entendeu? Eu tô falando, então, assim, porque Porque, os fãs dos meus pilotos, eles estão no Instagram, eles estão no é, YouTube, você entendeu? O pessoal mais jovem, o pessoal das antigas, o pessoal mais hardcore, ele ainda gosta de ir no evento. E eu comecei a perceber isso, que é, a gente tem esse problema aí, mas de alguma forma é possível resolver, porque lá fora os caras resolveram, né? O Ama Supercross, ele é um evento que tem arquibancada atrativo. lotada, É, atrativo, né? E aí você vai mais longe. Ah, mas é estádio, é dentro de grandes cidades. Cara, assim, a gente acabou de falar o Nadila, não tem nenhuma pista do Ama Motocross que o acesso é fácil. é, Cara, o Nadila você dirige 1h30 sem ver nada e de repente você entra num negócio monstruoso que a cidade de Unadilla é a pista, não é. existe, é só Como, a pista, é só o motocross, como várias são sabe? assim. Mil, A acho que maioria, nos Estados Unidos a maioria é assim, na Europa também, então assim, é a cidade da e a pista. minha briga gigantesca com a confederação, com os promotores de evento, é vocês não dão sequência. O cara gasta um tubo de dinheiro para fazer uma etapa do campeonato. No ano seguinte, quem dá mais leva. É, Então, tem tradição. A gente começou a criar tradição no Brasil. Canelinha era tradição, Carlos é, Barbosa era tradição, né? o, Campos do Jordão lá atrás. Então, assim, de o BH, público está Serra Verde. acostumado. BH, Serra Verde era tradição. Então, assim, o público está acostumado já aí. Vira um negócio que vira tradição. Eu lembro que Carlos Barbosa, cara, 2004, 2005, era ônibus e ônibus chegando. Você pode puxar uma corrida no YouTube aí, 4, 3, 4, 30 mil pessoas na arquibancada, 6 horas da manhã, a arquibancada estava cheia. A Canelinha corrida não ia também. começar até às 11, meio-dia, Canelinha também. Então, e aí, cara, a gente deixou morrer. Os organizadores deixaram né, enfim, essa cultura morreu um pouco. E aí vão se criando novas pistas e tudo, mas a gente vê que todo ano o campeonato tem um calendário diferente.
Então, você não vai conseguir resgatar isso. Esse lance da tradição, pô, você falou tudo. Nossa época tinham pistas que eram clássicas todos os anos. Eu vou até aproveitar para te fazer a pergunta, eu sempre faço no Various Talks, da sua pista preferida de motocross, né? 2, 3 pistas preferidas, às vezes é difícil escolher uma. E, cara, as pistas clássicas são as que são mais mencionadas, cara. Não, eu, assim, a minha pista favorita é o Nadilo, sou apaixonado por aquele lugar, mas, assim, aqui no Brasil era Canelinha. Talvez seria até o Serra Verde, mas como eu andei muito lá atrás, ela acabou muito cedo, já tem muito tempo que já não existe mais o Serra Verde, eu acho que eu corri mais tempo em Canelinha, então ela acabou sendo aí a minha pista favorita. Canelinha no Brasil, não tem dúvida que é a pista mais legal que tem. E é engraçado, como eu parei de correr no começo dos anos 2000, todo ano corria lá em BH, no Serra Verde, Aqui e em ela BH, é uma das minhas a sua pistas, pista favorita. praticamente a Não, pista preferida, porque toda vez eu tinha resultado bom lá, andava bem lá. Marcou também da gente correr um ano da 80 junto com o Mundial de 250. Aquilo foi marcante demais para mim, assim, ver dentro da pista, Stephen Everett, Ives de Maria, Tyron Voland, os caras, sabe, aquilo foi incrível para mim e marcou muito. Cara, então... sabe o que eu lembro dos mundiais aqui? Cara, eu lembro do cheiro. A gente nunca tinha visto um combustível especial, aquele tanto de lubrificante. Cara, era um negócio assim, de novo, todo um sonho, e isso existe. A gente ficava assim horas, às vezes ficava uma hora bobo. Eu lembro que acabou o treino, acabou tudo, eu ia pro boxe e ficava olhando a moto dos caras assim, até escurecer. Até o mecânico pôr uma lona em cima e não ter mais nada, assim, parado, sabe? Eu não sei se a juventude, se os adolescentes hoje em dia têm essa vibe, essa mesma né? paixão que a gente tinha pela moto, cara, essa vibe, sabe? Eu não sei, ou eu era um cara muito diferenciado, eu tinha uma paixão muito grande pela moto, porque eu convivo muito com os pilotos mais jovens e tudo, assim, eles não têm essa mesma admiração, essa mesma paixão pelo motocross que pelo menos eu tinha, sabe? Uma É engraçado fascinação, né? isso. Que eu acho também, eu também me relaciono com isso, que veio muito da moto primeiro. O que eu mais... Minha atração, eu era fascinado pela moto. Hoje meu pai andava e tal, não sei o quê, mas a moto que era o que me, assim, deu a faísca para a paixão. Depois que eu comecei a andar, né, pilotar, e aí você começa a curtir estilos e ver que o motocross, os equipamentos são animais. Aí vem o prazer e tudo, né? Mas a moto é o tudo, principal né? ali, cara. Sim. E, inclusive, cara, E ó, tanto que você falou da moto, algo que eu vou ter que pegar aqui pode para não falar. esquecer. Calma aí, vou tirar rapidinho. Falando em moto, eu tenho aqui Pois é, tem a minha aí. da Hooters, é o número. Réplica. Pois é. Bacana Do demais. Balbi, cara, essa motoquinha Depois eu aqui, tenho que dar um rabisco nela. tem que dar um rabisco nela, cara, na lateral Bacana aqui. demais. Para quem Pois tá é. ouvindo, Que essa é a legal. motinho réplica do Balbi. Aproveitando, já entra no YouTube no WeRide BR, WERIDE BR, que aí você vê as imagens da motinho também. E na próxima vez, ó, Que autografada. bacana. Da Com hora. certeza. Deixa aqui. Isso é muito legal, cara. Pois Isso pra é. gente não tem Eu preço, né? tenho às vezes é legal isso, né? Às vezes, você falou um negócio que quando que na nossa época, quando criança, ia imaginar que, cara, ia ter uma moto minha de um brinquedo, né? Um merchandising, uma coisa assim que você fala, é inimaginável, né? Igual eu aqui no Brasil, até foi algo muito legal. Eu assinei uma marca de tênis infantil, cara, e foi algo muito legal na época, vendeu muito, então eu tenho guardado. Meu filho é alucinado, que eu guardei esse par de tênis, nunca imaginava que ia ter filho, nada. E hoje ele tem um tênis com meu nome, com solado de pneu de motocross, sabe? Umas coisas assim que são realmente marcantes, que é muito bacana, sabe? A gente às vezes esquece, né? Nem valoriza tanto, mas é algo que
que é legal, que eu acho que é o sentido, dá sentido, né? Valeu a pena. Cara, com certeza você sente que é, é um negócio que você nem imagina que você conseguiria, né, alcançar, e depois que você vê alcançando outras gerações, seu filho vendo aquilo, pô, é um negócio que não Sim, tem preço, sim. realmente. Eu acho que compensa todo o esforço, suor e sacrifício. Mas falando em marcante, cara, a gente tem que falar de Daytona, da Sim, Daytona. corrida, pô, marcante demais, assim, para mim marcou pra caralho, e acredito que para Não, todos os Daytona brasileiros foi que animal, acompanharam. cara. E tem uma história Daytona foi um toda, né, negócio cara, assim surreal. Tem de, uma história toda, de como você eu não sei chegou se você lá, conhece a né? Puta, história. avião, Exatamente. A história é meu, um negócio muito louco, cara. Assim, era um dia como outro qualquer, indo para um supercross, mas eu já vinha, eu lembro que eu tinha treinado a semana inteira, eu fui treinar motocross na areia, e eu já tinha comigo, não, Daytona vai ser a minha corrida, porque era mais estilo motocross, sabe? E eu é, vinha numa temporada muito boa e fui voar para a corrida, e tinha uma escala no Texas, de repente uma nevasca, assim, um negócio louco, em meia hora que eu estava no aeroporto ali, branqueou tudo, cara, mas uma nevasca eu nunca vi nada igual. E aí, beleza, preso no aeroporto, sexta-feira. Começou o desespero e olha, liga para um lado, para o outro e não ia ter como chegar. Era mais de 4.000 quilômetros de distância, não tinha como chegar em Daytona. E aí, para minha sorte, estava o Mitch Payton da Pro Circuit, mais uns dois pilotos, e o Josh Hill da Yamaha e tal. E aí eu falei, vou colar nesses caras aí que o que eles fizerem, às vezes eu tento ir junto, né? Porque eles não vão ficar para trás. E aí tava o Rick Johnson junto também, que tava indo assistir a corrida, e tava todo mundo no mesmo voo, e, cara, e aí o Mitch Payton alugou um jatinho particular no aeroporto a 2 horas dali, para poder ir para a corrida na manhã seguinte. E aí eu falei, ferrou, né? Era US$ 35.000. Ele dividiu a conta com a Yamaha para levar o Josh Hill na época e eu tava ficando para trás. Eu falei, essa daí eu vou perder. E aí conversei com o Rick Johnson e tudo, e o Mitch Payton tinha oferecido carona para ele. E nessa época eu nem conhecia muito o Mitch ainda não. Eu fiquei conhecendo ele de verdade esse dia. E aí o Rick Johnson, eu contei a minha história para ele, e eu já conhecia o Rick Johnson nessa época, ele era o dono de PR's Raceway. E ele já tinha até me dado umas dicas, tinha me visto treinar lá e falou: "Não, Balbi, eu vou te ceder no lugar. Vamos ali conversar com o Mitch, que se tiver tudo ok para ele, você pode ir no jatinho particular, vai de carona com eles. E eu fico aqui." Então, assim, para começar, né? Que legal, que nobreza do cara, do nada, né? Você vê que achei muito legal a atitude dele. E, cara, quem ia querer ficar preso numa cidade, numa nevasca, para ceder o lugar para outro? Então você vê que o cara foi quem foi, não é à toa, né? É um cara que é um ser superior. E aí eu conversei com o Mitch, lógico, vai ser um prazer. E eu lembro que, despedindo do Rick Johnson no aeroporto, ele falou: vai lá e faz valer a pena. Make it worth. Eu uhum. falei, tá bom, deixa comigo. E, cara, e cheguei na pista, pra você ter ideia, nem as malas do avião eu consegui tirar, não tinha equipamento, não tinha nada. Eu tinha uma bota, e na época eu era companheiro do Eric Sorbi, ele tinha ido num dia antes, ele já estava lá, peguei um capacete emprestado, e aí a O'Neill, né, e aí já é outro patamar quando você está na equipe, todo final de semana você vai com roupa zero, já está pronto no caminhão aquilo que você vai usar, e aí peguei uma joelheira emprestada na Asterix e falei, vamos embora, vamos pro pau. E já começou nos treinos, no seco ainda. Eu geralmente classificava ali 16, 17, e eu classifiquei em sétimo lugar. Eu virei muito bem no treino, eu falei, cara, eu sabia que eu tinha que estar aqui hoje para Daytona. E aí fui para a noite em sétimo, e aí veio as classificatórias da noite, e assim, depois que acabou o treino, desceu água, e desceu Chuva. água, e desceu água. E aí todo mundo desesperado, cara. E eu tinha uma conexão muito forte com a chuva, assim, isso vem desde a época do Brasil. Cara, quando começava a chover, todo mundo desesperado, eu começava a dar risada, eu ficava feliz. Eu já sabia. Hoje é hoje. É, Cara, assim, algo muito louco, assim, você sabe. Sabe aquela coisa que você já sabe, a corrida nem aconteceu e você já sabe. Quando era aqui no Brasil, eu já sabia, eu vou ganhar hoje. Tenho certeza absoluta. E eu podia, às vezes, de uma bateria para outra, eu lembro aqui no Brasil, às vezes,
Lembro uma vez em Caldas Novas, aí, no início ainda, 2001, meu primeiro ano na 250, e eu estava com muito arm pump esse dia, e eu fiz um quarto lugar na primeira bateria, e estava pé da vida, porque eu já tinha velocidade para estar ganhando já. E aí, cara, começou a mudar o tempo, eu olhei para meu pai e falei, vai chover. Meu pai falou, que isso? Olha o sol que tá fazendo, vai chover. De repente caiu um temporal. E aí, depois que o temporal começou, eu falei, eu vou ganhar a corrida. Ele olhou assim, mas você tá com os braços? Não, eu falei, vou ganhar a corrida. Cara, e larguei e desapareci, mais de 40 segundos de frente, sabe? Então, assim, eu já fui para a classificatória, para a largada da HIT ali, muito confiante. E aí, cara, larguei em segundo, larguei em terceiro, só que assim, eu ainda tinha, era muito inconstante, é muito difícil fazer o main da 450. E eu lembro ali nas primeiras voltas, não, concentra em fazer o main event, não erra não. O seu objetivo é fazer o main. E aí eu lembro que, cara, o Millsaps errou, eu fui para segundo, dali a pouco eu tô atrás do Andrew Short, cara, e para mim tava fácil. A velocidade que eu tava ali, eu tava atrás do Andrew Short, eu falei, eu tenho esse pace. E na hora que eu assustei, eu passei ele, cara, e fui ficando confortável. Tinha um triplo no meio da pista que ninguém tava pulando na lama, e eu pulava ele toda a volta. E aí, a 2 voltas do fim, chegou o Kevin Windham querendo estragar a festa. Só que aí já não era classificar mais. No meio da prova, a minha estratégia mudou dentro de mim. Cara, eu falei, 2 voltas para acabar, não, eu vou ganhar essa corrida. Cara, e o Kevin Windham é um cara que era muito bom na lama. Muito. Tipo assim, o histórico dele, ele sempre ganhava. Bem, não sempre na lama, né? Kevin Windham, tipo assim, na minha opinião, um dos caras mais Não, talentosos não que já foi ele andou de que moto. ganhou o main event? Cara, e ele pôs pressão. Foi ele que ganhou o main event, É, né? exatamente. E ele pôs pressão, e eu vinha de lá, me segurei e ganhei a prova. Foi um negócio assim, foi surreal, cara. Foi surreal, foi muito Surreal. legal. E aí, na hora que a Erin Bates me chamou para entrevista no pódio, Que cara, da hora. foi assim, eu não acredito que isso está acontecendo. E sabe o que é o mais legal? Daytona, Flórida, né? Tem comunidade brasileira. Cara, assim, mesmo com a chuva, tava lotada, e tinha muito, mas muito brasileiro na arquibancada esse dia. E eu lembro que, assim, a largada entre a classificatória e a largada do main event, cara, o meu box estava lotado. Meu chefe de equipe perguntava, eu tô com o Carmichael no box, com o Stuart, o que tá acontecendo? Tinha muita gente. Apareceu um brasileiro de tudo que latino, tudo que era latino estava lá no box. Então, assim, foi um dia muito legal, foi bacana demais. Foi algo assim que realmente ficou na história. E aí, voltar ainda a fazer o top 5 no main, infelizmente eu caí no main já logo no início da corrida, tive que parar, trocar óculos, trocar luvas, mesmo assim, eu estava muito inspirado aquela noite e deu para fazer um resultado muito legal, ficou para a história mesmo. Ficou para a história demais. Eu lembro de ver você correndo na lama aqui no Brasil e lembro também de sempre já saber assim, falar, puta, o Jorginho é bom na lama, cara. Nossa, o Balbi anda pra caralho na lama. Quando tá chovendo, favorece. E esse lado da confiança, cara, é tudo, mano. É Você tudo, largou cara. No confiante. esporte é tudo. E No só esporte é tudo. um adendo que você estava falando, o foco era classificar, e naquela época as classificatórias ainda entravam 4 só na HIT, né? Depois 5 na semi. Eram 4. Então, meu, Exatamente. já E hoje em dia tava. correm 22, corriam só 20, né? Então Exato. era um negócio assim. Era difícil classificar. Era bem mais Difícil. difícil do que é. Hoje em dia. Essas 2 vagas fazem uma diferença grande ali. Porra. Porque eu sei, porque várias vezes eu já fui terceiro, quarto na Last Chance e fiquei de fora e doía, viu? E Ah, doía. é. O Mas mais perto que você fica, mais dói, né? é legal demais a cota. Mais dói, mais dói. É. Cara, não tem nada mais frustrante, eu vou te ser bem sincero. Cara, me frustrava muito não ir para a final do Supercross. Cara, era foda, porque você sabe que você tem condição. E aí, quanto mais perto, você falou. O dia que às vezes você deixou escapar na última volta porque caiu alguma coisa, ou então fazer um terceiro, um quarto no Last Chance na época que elas ficavam só 2, era um negócio assim que você ficava a semana inteira engasgado. Por sorte, lá era corrida todo final de semana. É. Se Então, fosse no Brasil, era o mês inteiro. só que o engasgado. Mas o mais legal dessa É história, foda. obviamente, é o resultado, mas é muito legal dessa história, toda a trajetória
lógico, tem a trajetória toda, se for contar, né, da sua vida para chegar lá, mas a do evento mesmo, dessa parada com o Rick Johnson e com o Mitch Payton. O Rick Johnson é um cara excepcional mesmo, todo mundo que, eu não conheço ele, mas todo mundo que tem histórias com ele, o Rafinha, inclusive no primeiro podcast no Red Stock, ele falou na Oco, ele conheceu o Rick Johnson e ele ia correr no Supercross, e o Rick Johnson deu um toque para ele e falou, cara, o Supercross você vai entrar, você vai achar que estão aquelas milhões de pessoas olhando para você. Esquece, não tá ninguém nem te vendo. Você foca na sua, foca na pista, foca na sua corrida e concentre. Ele falou, pô, aquilo lá, né, ficou com ele. Então é um cara que é muito legal, né? Não, Um cara ele, o solícito cara é mesmo. muito legal, muito simples, assim. Pô, o cara nota 10 demais, assim. E foi legal. O Mitch Payton também eu fiquei conhecendo ali. Depois disso, cara, quantas vezes o Mitch me ajudou, cara, assim, sabe, fazia. Tanto que no início eu vim correr no Brasil e eu tinha patrocínio da Pro Circuit. Chegava lá na Pro Circuit, depois desse dia aí, praticamente, toda vez que eu tinha chance, estava em alguma equipe que eu podia usar, eu usava Pro Circuit e o Mitch fazia tudo, fazia os escape, motor, tudo para mim. Um cara muito bacana, um cara que realmente é apaixonado por motociclismo, um cara que foi muito legal. Pena não ter chegado nos Estados Unidos um pouco mais cedo e ter tido a oportunidade de trabalhar com aquele cara. Eu vou Entrar te falar debaixo que da asa ali. a história tinha sido diferente. É um Com cara muito certeza. bom de serviço, muito bacana e simples, e assim, e que gosta, sabe? Porque também, assim, tem muita gente bacana nos Estados Unidos, mas não vou mentir, tem muita gente na indústria ali que é insuportável. Tem uns caras ali que, assim, se acham a última bolacha do pacote, assim, que é um negócio, assim, que é nojento. Mas também tem um lado bacana, que tem muito cara bacana ali. E geralmente esses caras que, puta, são meio arrogantes, assim, não dura muito tempo. A equipe acaba, nunca vai muito longe. O freestyle é igual É também. passageiro, sabe? É É, passageiro. É mesmo. no freestyle Eu também. Tem percebo que, mais assim, os aquele caras, lance às vezes... de brother, camaradagem e tal, mas tem muito cara que pô, posso até falar pau no cu. Tem muito cara pau no É, cu, velho. é verdade, mas no Supercross, cara, é um negócio assim, principalmente a molecada mais jovem, assim, que tá ali na 250, às vezes começou a ganhar um dinheirinho, cara, essa molecada é pau no cu pra caralho. E diferente, e na época, por exemplo, a gente falou do Kevin Windham. Na época, um cara que, cara, onde ele me via, me cumprimentava, conversava, trocava ideia, e é um cara, tipo, top, né? Então é muito legal. E aquele negócio que eu vi, é passageiro, todo mundo que era arrogante, prepotente, assim, não durava muito tempo, não. Nico Easy da vida, Austin Strupp, tiveram carreira curta, Pô, sabe? Então, acabou de e mais citar. legal, vou te contar uma, esse Daytona. Foi tão legal o Daytona, cara, foi a festa mais louca da minha vida até hoje. Na hora que acabou a corrida, eu tava indo pro hotel, o Josh Hill me pegou pelo braço, não. Hoje você não vai pro hotel, Vai hoje é celebrar. tudo por minha conta e você vai sair comigo. Você não imagina. Saiu eu, um amigo meu que estava comigo, o Josh Hill, Jason Lawrence, Chad Nossa. Reed estava na festa, Josh Hansen. Você não imagina. Tem coisa que eu não posso nem falar, porque hoje em dia eu sou casado, cara sério. Mas você não imagina o que foi essa festa depois de Daytona. Foi, assim, um negócio muito louco. E, cara, o Lawrence era louco, mas louco, assim. Você não faz ideia o que aquele cara era de doido, completamente. Todo mundo julga e fala, pô, ganhou dinheiro e droga. Não, ele era um cara sem estrutura mesmo. Olha quem Sim. chegou aqui. Aí, Ah, é o o Gil. meninão. Fala, oi, Jean. Tudo certo? Pois é o companheiro do papai. A participação, mais um balbinho. Cadê? Vai dormir não, cara? Tá na hora. Tá com quantos Vou anos? tirar o fone para você poder escutar. Peraí. Aí. Pode falar agora que eu Você te falou a idade dele, eu não escuto, lembro agora. filho. Ele tá com quantos anos? Escuta. Deixa eu só aumentar o volume um minutinho aqui, peraí. Ele perguntou com quantos anos você tá, filho? Eu tô com 4 anos. 4 anos.
4 anos Grandão! o Antônio tem. Da hora demais, né, cara? Pois é, aí teve Daytona, foi um dia realmente especial e, sei lá, teve outras também. Teve o Motocross das Nações 2010, que marcou muito, assim. Cara, o time brasileiro estava bem desacreditado, sabe? Eu lembro que, putz, o Ratinho ia fazer parte, deslocou o ombro, aí depois era o Thales, e, enfim. E uma semana antes do evento, praticamente tinha um piloto no time, que era. E aí o Pipo entrou no time, no lugar do Ratinho, cara, e a gente viajou com o Thales machucado. E aí o Thales tentou. Tá me ouvindo bem, já? Tô ouvindo, tranquilo. Tá? Aí o Thales tentou andar na semana da prova, não conseguiu, isso já lá nos Estados Unidos. E aí, por sorte, a gente achou o Anderson Cidade, estava lá nos Estados Unidos, assim, fazendo turismo. Aí ele voou, testou um dia a moto e a gente alinhou para o Motocross das Nações. Olha que loucura. Eu lembro E dessa história do aí, Anderson. como sempre, né? Como sempre, eu era o último a entrar na pista, né? E aí o Pipo não foi bem, o Anderson também não tinha nem como exigir deles. Cara, e assim, era que a gente tinha que fazer um resultado entre os 5 para poder classificar. Era praticamente impossível. E eu tinha na minha bateria o Dange, Cairoli, Max Nagel, enfim, Clement Desal. Olhando assim, quem estava inscrito era impossível. E, cara, eu larguei bem pra caramba, larguei em terceiro e peguei um ritmo bom. Eu gostava muito, eu já tinha corrido ama motocross ali em Lakewood. Cara, e eu tava muito inspirado nesse dia, nessa bateria. E eu lembro que eu briguei a corrida inteira com o Clément Desal. Eu lembro que tinha um quádruplo gigantesco que ele não estava pulando. E aí, várias vezes ele me passou e eu voava por cima dele, passava ele de volta nesse quádruplo, e foi a bateria inteira, assim, e acabou a bateria, eu bati em quinto lugar e a gente classificou o Brasil para mais uma final. Essa corrida aí foi uma das melhores baterias, muito, muito, muito forte. E Então, foi Lakewood um dia bem legal. é a do Colorado, Lakewood, né? Do Thunder Valley. do Colorado, onde foi a Tem segunda Thunder Valley, altitude, exatamente, onde foi a segunda etapa do AMA. Exatamente. Prova bem dura, bem altitude, difícil. tudo, uma pista bem técnica, mas eu bem difícil. Mas eu gostava muito de correr em Lakewood e nesse final de semana lá não foi diferente. Deu para levar o Brasil para mais uma final. E quantas das nações no total você participou? Cara, eu participei de 5 nações, 5. 4 finais. E eu É, tenho até um recorde pessoal meu que eu sempre falo. O Brasil tem 5 finais em motocross de nações, né? E eu estava presente nas 5. é. Eu consegui ler, porque 2018 eu não corria mais, mas eu era o chefe de equipe. E aí o Brasil ficou mais, sei lá, de 2011, não, 2010, que foi a última vez, com 8 anos sem ir para a final, né? Que eu parei de participar, não estava mais presente no time. E aí, em 2018, eu fui o chefe de equipe, e eu não tenho mérito nenhum dessa vez aí, mas foi legal. Eu que contratei os pilotos, contratei assim, né? Eu que convidei os pilotos, que na época foi o Escalou o time, Enzo, né? o Fabinho Santos, eu escalei o time, o Enzo, o Fabinho e o Pessoa. Eu lembro que eu fui um pouco criticado, porque todo mundo falava em outros nomes, e eu falei, não, esse é meu time, a Honda ficou pé da vida comigo. Mas eu falei, o time é esse, cara, e no final deu certo, a molecada foi lá e acelerou pra caramba, e o Brasil foi de novo para a final dos Nações. Então, eu tenho uma história muito legal com o Motocross das Nações também, que eu, sei lá, eu gostava muito desse evento, é um evento muito divertido. É um negócio assim, acho que a maior corrida que eu já fui até hoje é o Motocross das Nações. Foi É. o primeiro que eu participei, foi o Nações 2007. Cara, tinha muitos anos que não acontecia o Motocross das Nações dos Estados Unidos. E 2007 foi em Budds Creek. Cara, eu nunca vi tanta gente, mas um negócio assim, passaram mais de 120 mil pessoas no final de semana em Budds Creek. Era um negócio assim, um infinito de gente, um barulho, uma confusão. Foi a corrida mais legal, assim. Foi o maior evento
de motocross que eu já assisti. Então, o Motocross das Nações é muito legal, essa questão do público, todo mundo fantasiado, tem muita tradição, né? Tem muita história. Aquilo que a gente falou de novo, de tradição, história, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, é uma tradição. É realmente o maior evento de motocross do mundo, não tem o que falar, é a Olimpíada do nosso esporte. E você tem o melhor resultado do Brasil também, né? Com certeza. Aí, com certeza. Exatamente. Foi 2000 na Inglaterra, 2008. Foi 2008, foi com certeza um ano muito legal para mim. Eu lembro o melhor resultado e eu fiz um sexto na minha categoria no geral. Foi bacana também. Foda. É a marca pessoal bem legal, sabe? Então, assim, tem uma historiazinha legal. Acho que tive bons dias aí inspirados em cima da moto. Tá, que legal, cara. Eu eu ia perguntar isso quando a gente falou de correr de oitentinha com o número 60. Se tinha alguma coisa atrás desse número, do número 60, por que escolheu esse número? Tinha, era o número de corrida do meu pai. Era o número de corrida do meu pai. Meu pai correu sempre com o número 60. E aí eu comecei com o número 60 e 60 na oitentinha. E depois, quando eu fui para 125, era 160. E aí, na época, tinha ranking no Brasil. Enfim, e aí eu lembro que, por coincidência, no ranking eu caí com o número 3 e foi o melhor campeonato meu, foi 2003. E eu gostei tanto do número que eu adotei e falei, não, esse vai ser o meu número. Está na hora de mudar para um single digit, já que eu já era campeão algumas vezes e tudo. E me trouxe muita sorte, foi um número que eu gostei bastante. E marcou demais, tanto que até conversou quando eu falei com você de a gente fazer o Radio Stock, episódio número 3, você só pensava, eu falei, tem que ser o Balbi. Não, com certeza, eu acho que eu fiz uma história muito legal com o número 3, né? E no Brasil tem essa história, tinha essa história, quem não conhece o 9 do Negrete, quem não conhece o 89 do Sasaki, e depois morreu. E eu acho que depois veio o Balbi com 3, que conseguiu fazer um registro, sabe? Porque durante muito tempo ficou esse negócio de ranking e tudo. E aí, como eu vi, por ter corrido nos Estados Unidos e tudo, eu vi o tanto que lá fora os caras assim fidelizam o número, né? Então eu fiz esse trabalho com o número 3, aí virou o Balbi 3, não teve jeito. Não teve jeito, né? Mas é muito legal. É necessário. Eu achava legal. O lance do ranking é legal para tal competição e você querer melhorar seu número para outro ano e tal. Mas você não consegue marcar, ter uma marca registrada. Fica meio às vezes confuso. No ano que vem o cara já muda de número, aí quem é fã tem que acompanhar isso. Não é aquele negócio que todo ano você sabe que... Eu acho que o mais legal, na verdade, é o ranking americano, que eu implantei aqui no Brasil, mas eu trouxe para cá, eu conversei na época era até o Caravana, ele implantou, mas aí depois a CBM mudou as regras, que é o quê? Só tem direito a usar o número fixo quem já é campeão, que aí eu acho justo, né? O cara que já foi campeão, ele pode usar, na verdade é assim, só pode usar um número fixo quem já terminou o ranking geral entre os 10 melhores. E aí só pode usar o single digit quem já foi campeão nacional. Né? Então a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, o Tomac com 3, ele só pôde ser 3 depois de ser campeão. Né? O Roczen, apesar de ser campeão nacional, acabou escolhendo 94, mas os outros pilotos ainda têm que mudar de número todo ano. Né? Então eu acho que é legal, que não deixa de ser uma conquista a mais, uma valorização a mais para o piloto. Sabe? Mas a bagunça é tanta que a CBM simplesmente liberou, cada um corre com o número que quer, e aí você pegou um cara, igual eu lembro que ano passado, uma confusão nada com o Jean Ramos, porque um outro piloto fez a inscrição antes que ele, e aí o Jean perdeu o direito de usar o número 10. Eu falei, cara, onde vocês estão com a cabeça? Tirar o número 10 do Jean não faz sentido, entendeu? Então, assim... esses detalhes assim são coisas que são tão pequenas que me incomodam, porque eu sinto que isso é falta de amor e respeito ao esporte, não é financeiro, sabe? Você ser campeão e não ter uma cerimônia que seja numa pizzaria para entregar o título de campeão brasileiro, cara, não entra na minha cabeça,
sabe? E já foi melhor. Eu lembro, igual outro dia eu postei, não sei, tem um tempo eu postei uma foto de uma cerimônia de premiação com meu pai, com meu avô, aqui em BH, dentro do Hotel Uno Minas, tudo assim, um negócio profissional, de terno e gravata, sabe? Assim, cara, é o mínimo que a gente espera, é o mínimo de respeito aos pilotos, sabe? Eu tava procurando umas fotos aqui hoje mais cedo e tem essa aqui, não sei se vai dar para ver por causa da luz, mas a entrega do Paulista com o Chicão, Pois é. grande locutor Chicão, que eu andava acho que de 60 na época. E todo ano tinha, cara, uma Tem que cerimônia de ter, entrega de eu acho que prêmios. assim, a vida do piloto profissional já é tão sofrida, é tanto trabalho, às vezes não tem reconhecimento financeiro. O cara não tem uma plaquinha, não tem uma homenagem para levar para casa, assim, não é o financeiro, realmente É. é falta de amor e respeito ao esporte. Outro lance que eu acho que tem um desleixo também grande é com a parte de estatísticas e coisas assim daqui do Brasil, cara. Não tem Não tem um livro de um recordes. livro de recordes de nada, cara. Você não consegue achar informação, às vezes, de quem foi campeão brasileiro ou quem foi vice ou qualquer coisa para achar os resultados. Exatamente. Poxa, isso eu acho um desleixo, assim. Isso tinha que ter, isso aí fomenta o esporte também, cara. Com certeza, eu E fico mantém louco vivo, para né? saber quem mantém vivo. Imagina que legal saber quem mais ganhou, sei lá, igual lá no AMA. O recordista é o Jeremy McGrath, né? Tem 74 vitórias no Supercross. Né? Então, Quem foi o cara que mais ganhou etapa de brasileiro na categoria MX1? A gente não vai saber nunca. saber nunca. Faz ideia. Eu tenho certeza que eu estou ali nos top 5, mas quem foi o que mais ganhou? Não Não dá sei. para É o saber isso. Negrete, é o Morango, é o Sassá. A gente não vai saber nunca. É o Chumbinho, não dá para Chumbinho, eu não saber. faço a menor ideia. É, Né? Então, assim, que legal que você falou, que isso é algo que sempre me incomodou muito. cara, Assim, E lá eu fora você. sei os meus números. Eu acho que o único jeito de a gente resgatar isso é fazer realmente uma pesquisa de Research, campo, né? falar com os pilotos, fazer um research e aí pegar a informação pessoal de cada um e montar alguma coisa. Eu acho que para ir daí se dar sequência para ir para frente. Porque Mas isso é lá fora realmente tem até quem foi o piloto que ganhou a bateria sendo mais velho, o piloto mais velho a ganhar a bateria, sabe, estatísticas assim, até vai até mais a fundo do que sim. só Quantas quantas largadas, largadas o cara que tem. exatamente, quantas largadas o cara tem, quantas corridas profissional, quantas temporadas. Isso é algo que eu sempre me orgulhei muito, que nunca teve um livro de recordes aqui no Brasil, porque assim, eu tenho um recorde que eu tenho certeza que é meu e que assim, eu me orgulhava muito. Eu ganhei corrida em 98, etapa de brasileiro, e ganhei a minha última etapa de brasileiro em 2016. É Muitos muito anos. tempo em cima, no topo, ganhando em categoria profissional, entendeu? E a gente sabe que são 18 anos. No máximo que dura a carreira útil de um atleta são 10 anos no topo ali. Então, assim, esse recorde pessoal meu, que eu sempre, depois de correr nos Estados Unidos, eu passei a prestar mais atenção nos recordes e tudo. Eu falei, caramba, eu queria muito que tivesse um livro de recordes aqui para ver quem mais se aproximou disso, entendeu? Porque é um negócio assim, um número que para mim foi muito importante, sabe? Principalmente no final da minha carreira, que eu já não ganhava tanto. Então eu lembro quando eu ganhei uma corrida em 2014, eu falei, caramba, 18 anos entre a primeira e mais essa vitória. Tipo assim, é muito tempo, sabe? Muito Mas tempo. como a gente falou, não tem essa cultura, né? Não tem esse histórico. Que bom que você guardou os seus recordes, cara, e pô, poder dividir isso Eu aqui, tenho para né? mim, e para mim é o suficiente, mas assim, é legal, tem tantos pilotos que eu sou tão fã deles, eu gostaria de saber o número deles, né? Igual um cara que, na minha opinião, assim, um cara que foi muito bom, um cara que foi muito importante para mim na minha carreira como adversário, o Massoud, e assim, e foi um Maçudão. cara que foi esquecido, assim, na mídia, pouco se fala dele. Mas um cara que ganhou muito, eu queria saber os Muito. números dele. É um cara que, na minha opinião, merecia muito mais ser lembrado mais vezes, né? Igual, felizmente, o Negrete e o Sassá, que sempre são lembrados. Mas o Massoud é um cara assim que ganhou bastante, tem título em todas as categorias e que a gente não vê falar, sabe? Então, assim, se tivesse essa questão do livro de recordes e tudo, ele sempre ia aparecer.
O maior campeão da 125, o Massoud, talvez tenha sido o maior campeão da 125, não sei. É possível. Entendeu? A gente é possível, porque ele na categoria principal ele não foi tão bem sucedido, mas na 125 o cara ganhou pra caramba, sabe? Então, assim, e tem outros também, igual o Cássio Garcia. Cara, o Cássio andava demais da conta. Ele postou uma corrida no Instagram, um mundial que ele correu no Guarujá. E eu lembro que eu assisti essa corrida, cara, o Mundial no Guarujá em 93. Cara, e eu torci para o Cássio a corrida inteira, que ele era o melhor brasileiro, e na época tava Yves de Maria, André Bartolini, Trampas Parker, assim, sabe? Um negócio muito legal, e o Cássio lá andando ali 12, 13. Então, assim, e também é um cara que eu vejo ser pouco lembrado, sabe? Eu fico triste assim de não sentir a história dos ex-atletas, né, mais vivas, assim, mais presentes, sabe? Se você perguntar para um piloto hoje, para um campeão brasileiro, sei lá, na categoria MX2, você conhece o Cássio Garcia? Você sabe quem foi? Eu acho que ele não vai saber. Cara, como Sinceramente, pode eu isso, acho que ele né, não vai cara? saber. Você entendeu? Como pode isso? Como pode isso, entendeu? Então, assim, não sei se isso é um saudosismo da nossa época, porque não entra na minha cabeça. Eu acho que se você me perguntar todos os campeões brasileiros desde a época de 80, é capaz de eu saber praticamente todos, entendeu? Americano mais ainda, não porque eu não seja fã do motociclismo nacional, mas porque a gente tem mais acesso a número, é mais organizado, né? É por isso. Eu tô fazendo aquela série no Instagram de série números, os posts com o piloto que, né, mais marcou com um certo número. Comecei com o 2 e tô subindo. Já foi até o 9, inclusive tinha assim, uma foto de você andando com o número 9, de 125. Número 9, 125. E aí, cara, eu faço uma versão AMA motocross, né, e supercross, e aí faço a versão brasileira. Né, para dividir, né, também, não para ter, é muita gente para ter o espaço de cada um. Cara, do americano, boto lá, acho todos os pilotos que andaram com aquele número. Cara, aqui no Brasil muito mais eu fácil, sei, né? às vezes eu lembro, eu falo, cara, eu Você lembro que sabe, não você sei tem quem que andou fazer com... uma pesquisa, assim, Só um que aí, research na memória. na memória, e aí a hora que eu vou na internet procurar foto, não acho fotos, cara, sabe, Não de tem nada. 2005 para trás, ali 2004 para trás, não acho fotos. Não Falo, tem porra, nada. Não tem nada. isso é muito frustrante, Foda. cara. Você vai ter que pegar o baú de revista velho do seu pai para achar foto, se você quiser conseguir fazer. Tirar as fotos direto da Dirt Action. Complicado. Exatamente. Isso aí é algo que precisava mudar, porque tem muita gente que fez muito pelo esporte, né? Muito legal. E às vezes os principais a gente ainda lembra, né? Mas alguns caras assim, que foram referências e que, cara, não sei, é igual. Acho que você tá no grupo do anos 90, tá? Não tá? Sim, sim. Um grupo de WhatsApp, você tá junto lá, não Sim, tá? sim. E ali, igual outra gente estava conversando, sei lá, uns caras que foram assim, um pelotão meio intermediário, tipo Guto Lima, Alberto Tognozzi, uns caras das Marquinhos antigas, assim, que eu vi Assunção. correr, sabe? O Marquinhos Assunção. Esses caras, então, a gente Ou não vai ter até nunca, ninguém vai nem mesmo saber quem foi. até mesmo fazer uma homenagem ao Eudes, né? Eudes Guedes, O cara. Eudes, Uma exatamente. O Eudes é lembrança um cara, com carinho para ele aí. puta, o cara, carinho demais, que Deus o tenha, né? Homenagem, um abraço pro Diogão, irmão dele, que, né, não deve estar passando força para a família, né? Mas, assim, o Eudes é um cara que andava bonito demais da conta. Um cara que, Demais. caramba, Entortava, hein? ele entortava. Cara, entortava. Cara, era alucinante. Para a época, o que ele fazia, assim, o estilo dele para andar de moto. E ele sempre foi um cara, tipo... Ele era um cara à frente do tempo dele, na questão do estilo de pilotagem. Sem Ele dúvida. comprava os equipamentos, saber se vestir, a moto. Eu lembro que eu ficava olhando assim, eu ficava assim de cara, porra, o cara tinha estilo. Basicamente é isso, o cara tinha estilo. Tinha estilo. Hoje em E dia olha... é fácil ter estilo, todo mundo tem porque tem acesso, né? Exato, é Mas o muito Eudes é um mais cara que fácil tinha a estilo. Na referência. época era só ele. E sabe Exatamente. que Na é época legal? era ele.
até o Sobral estava falando comigo, o Thiago Sobral, da época do começo, a gente começou o freestyle, cara, os comecinhos aí da faísca do freeride, do freestyle no Brasil, veio com o Eudes Guedes. Sério? Essa galera de BH em geral, o Eudes, Marcelo Ferraz, o Xandro Gontijo, também lembra dele? Sim. Esse pessoal, eles já tinham Eles eram mais um aquela... freeride do que um. Eles tinham uma mentalidade mais assim, mais gringa e tudo. Você tem razão. Você Eu tem acho que razão. começou ali, Lembra para aquelas mim. calças da Shift? Sim, Uma sim. que passava para cima. Cara, o Eudes chegou com um negócio Calça daquele bag. aqui e ninguém fazia ideia o que era aquilo. Né? As calças Cara. bag, exatamente. Você falou tudo. O Eudes era o cara assim. Você tem razão. Ele foi o cara de começar com o estilo, com o freeride no Brasil. Você tem 100% de razão. Legal demais. Então, foi uma referência pra gente, queira ou não queira, e um legado aí, né? Deixou. Sim, sim. Isso, porra, marcou bastante a gente que somos pioneiros em fazer manobra, tal, aquele negócio, mas começou Sim. antes. Já veio dali. Eu já comecei a aprender ali com eles. Mas é legal, né? Que bate-papo bacana esse, porque eu não consigo conversar isso com o pessoal que acompanha o motocross, sei lá, de 10, 15 anos para cá. E é difícil, não tem, né? Eu às vezes falo, nossa, o Eudes andava pra caramba, andava bonita. Oi, não, Eudes nunca vi falar dele. Você entendeu o que eu tô te Foda. falando? É o que eu falei, se você falar de um Sasaki, do Negrete, todo mundo ainda vai lembrar. Mas você pegar um cara intermediário que fez, assim, né? Que fez história, que foi referência no motociclismo, cai no esquecimento. É uma pena que é assim. Uma grande pena. E eu espero que, Mas com que essa bom que a gente pode tecnologia... fazer esses bate-papo e lembrar, e quem sabe, né, vai ter uma meia dúzia de fã aí que vai escutar isso e vai lembrar e não vai estar junto, mas vai estar participando também, vai estar rindo junto com a gente, né? Que bom que a internet hoje possibilita a gente a estar fazendo isso. eu não tenho dúvida que tem gente que vai pirar e vai relembrar, né, ficar na nostalgia. E é muito legal mesmo a gente conseguir fazer isso e conectar, né, e fazer isso, cara, trocar essa ideia. São tantas histórias, né, como a gente falou, Com certeza. tantos pilotos, cara, muitas personalidades, cara, porque além dos pilotos, isso que eu também gosto de passar aqui, são pessoas, né, são seres humanos, são personalidades. Sim. E tem que reconhecer também, eu acho que não é só o Com campeão. certeza, né? Igual você falou do Ratinho, que participou do podcast. Cara, o que o Ratinho tem de história, né? Ele também teve uma carreira muito longa. Ele sempre foi um moleque, assim, extremamente talentoso. Cara, eu lembro dele andando de 60, de 80, onde ele colocava a mão era para ganhar. Era um negócio muito legal, né? Outros que também, puta, o Zene, cara, o Zene, na minha opinião, foi igual nos Estados Unidos, a gente vê aquele cara, o talento que Talento não natural. foi, na minha opinião, foi o Zene. Na minha opinião, assim, que não foi assim, né? Fez uma história no motociclismo, mas é um cara que, pelo talento e pelo que ele demonstrou na idade muito jovem, é um cara que era para colecionar título brasileiro e ele não conseguiu ser campeão. Mas é um cara que na 60 e na 80 era um negócio assim. Igual você falou, essa prova que você correu aqui em BH na 80. Eu lembro que o Zene saiu da 65, foi a primeira corrida dele de 80, ele de roda pequena. Na primeira corrida ele já saiu, acho que ele não bobeou, ele ganhou, fez segundo lugar. Um negócio assim. O moleque andava demais. Né? Era um moleque assim, se você pegasse o Zene daquela época, desse dia aqui e falasse, vai para os Estados Unidos correr. Eu não tenho a menor dúvida que em 2, 3 meses ele estava andando na frente lá. Você entendeu? É um Eu negócio assim, senti na muito pele louco, né? isso, porque eu tomei gás dele nessa corrida. Eu, Fabinho, Leolino, a gente tomou gás do Fabinho Zene, Correia cara, nessa também corrida. andou. Sim. E a gente era um pouco E mais ele era um velho. menino. Sim, ele era um menino. Um negócio assim. Ele era da 60, ele era de uma categoria antes, Sim. bem pequenininho, andava de roda pequena ainda. E Roda pequena. ia, cara, o Paulista do Supercross era uma puta, cara, ele sabe quanto ele incomodava a gente que tava na disputa pelo campeonato, só que, cara, ele tava no pódio toda a corrida.
Ele andava com a Toda gente assim corrida. e falava, não, mas é o tá 60 que tá treinando no 80. Só que ele tava lá andando, brigando pela ponta sempre. É foda, Brigando pela realmente. ponta. Um Pois talento é, eu sempre natural. falo, o Zene, na minha opinião, é o maior talento que não conseguiu se tornar o maior nome do esporte, porque, sei lá, talvez na época muito importante ali na juventude dele, talvez desencaminhou um pouco e tudo, mas assim, cara, em base de mini moto, igual no. Vou te falar, sabe para mim quem é o Zene? É o Mike Alessi americano, É o que é o Michael cara que Alessi americano. mais ganhou o campeonato amador, mas não conseguiu ganhar profissional. É o Mike É. Alessi americano, é o Zene no Brasil. Olha, Né? Mas que é um cara que marcou, eu sei, isso é porque louco, assim, cara. Porque hoje eu vi hoje, acho, um post do Roots MX, do Vitor Mantovani, até nosso brother, mandar um salve para ele. Ele fez um post com o Zene e o Alessi, na mesma foto. Cara, olha que louco, você acabou de... E realmente, cara, eu acho que ele é o nosso Mike Alessi brasileiro. ele é o nosso Mike Alessi, É. entendeu? Não tem a menor dúvida que ele é o nosso Mike Alessi. E é legal, né? Eu adoro, assim, conversar do motociclismo, assim, igual o evento que a gente está querendo fazer em Bauru. Se a gente realmente conseguir juntar a galera toda, esse bate-papo, assim, Vai porque rolar, vai rolar. eu percebo que na indústria americana, tipo, igual, não sei, você deve ouvir, o Steve Matthews tem um programa muito Sim. legal, o Daniel Pope Blair Max. também tem, ou o Pope Max. Então, assim, os caras lembram de histórias não só dos caras que ganharam corrida, mas de todo mundo que fez parte, né? Então, assim, eu Exato. aprendi muito. Além de ter sido piloto, além de ter ganhado o campeonato, tudo, eu sou um cara que eu sou fã do motociclismo, eu gosto demais. Então, assim, eu gosto de lembrar das histórias, né? Igual você falou do Leolino, lembro do Leolino andando bem. Sabe que eu lembro também que alguém falou no grupo ali? Eu lembro a primeira vez que eu fui correr um Skol Supercross, o Leandro Tetamante. O Cara, ele Leandro andava pra Tetamante. caramba de 80. Pra Não sei caralho. se você vai lembrar dele, que era Ele de paulista, Leandro Arujá. Tetamante, entendeu? Então, eu lembro bastante, porque eu... Ricardinho Malucelli Muito também. próximo. Ricardinho Malucelli de Curitiba. Imagina, por isso que eu falei. E um baita Exatamente, eu falei, com estilo. certeza o Jean vai lembrar do Tetamante, que ele foi um cara que parou cedo, né? Ele fez um ano ou dois só no 80 e parou. Mas você vai lembrar dele. Tem o Pedrinho Lopes, que também foi um bom piloto na 125. Ele ainda Mas foi... eu lembro que eu ia no Supercross, no Skol, e a gente andava ali na 60 e 80, e o Pedrinho com 15, 16 já estava andando na 125, então era legal ver ele. Eu sempre assisti o Pedrinho nas corridas ali e falava, caramba, que legal, um moleque novo pra caramba, já Pequenininho. encarando, pequenininho, já encarando os caras ali. Então era muito legal isso. E daí de BH, na minha época, nos 80, tinha o Gustavo Rocha. Gustavo Rocha andava bem Gustavo pra caramba, Rocha, cara. Gustavo Rocha andou Depois, bem, o Giga Giga Moreira, não Moreira. sei se você lembra, o Exatamente, ele fala irmão do João Giga Pedro. Moreira, irmão do João Pedro, exatamente. A molecada acelerava forte. Aí veio o Max, a era da Mariana, do Max, da Mariana, e tinha o Lucas Bartoli, que era um Lucas gordinho que andava Bartoli. demais na 65. Não sei se Sim. você lembra dele, mas o gordinho É. acelerava absurdo. Lá Ganhou a veio etapa de outro, brasileiro e tudo mais. não era gordinho, mas era um pouquinho mais cheinho, que acelerava demais. Era foda andar com ele. Sou fã dele, nosso brother Eduardo Silva. Pocotó. Não, cara, o Pocotó foi outro quase assim, não é considerado um Mike Alessi porque ele parou, né? É, Mas ele foi um cara também que era muito talento natural. acima do É, um talento natural, que você via assim e falava, caramba, esse cara quando virar profissional vai arrepiar, vai ganhar tudo, aqueles caras que realmente parece que diferenciado. chega mais rápido, né? É, É legal demais, diferenciado. porra, legal demais. Pô, é muito bom lembrar essa galera. Vamos ver se a gente consegue reencontrar essa galera lá em Com Bauru, a certeza. gente, pô, trocar essas Vai ser ideias, massa demais. confraternizar. Com certeza. Bater papo vai ser uma vibe muito legal. O Tetamante, inclusive, eu até mandei uma mensagem para ele, DM, no Insta, para ele me mandar o número dele para adicionar ele nesse grupo. Acabou, ele não Adicionar ele no me grupo, respondeu. né? Quando ele me Pois é, responder, botar ele lá também. Pô, com certeza. com certeza. E foi legal, né? Ressurgiu ali o pessoal, não sei se você vai lembrar, Renato Amaral, que, putz, esse cara andava Nossa, eu demais vi. na 125, Ele e o me deu Andrés Coman. canseira. Andrés Coma, exatamente. Tem os Fantozzi também, o
O Thiago nem tanto, mas o Rodrigo Fantozzi, O na Peninha. 80, era animal. Uma época antes da nossa, bem Ele, antes, o mas Chiquinho o Rodrigo Velasco. Fantozzi andava muito na 80. Exatamente, Chiquinho Velasco. O Chiquinho eu não cheguei a ver correr, mas o Rodrigo Fantozzi eu cheguei a ver e, assim, era diferenciado. Eu comecei a correr de cinquentinha, né? Você deve ter corrido muito Paulista. com o Zene não, com o Roosevelt, né? Você O vai Roosevelt. bater idade com o Roosevelt. O Roosevelt, na verdade, a gente tem meses de diferença, eu e o Roosevelt. Ele acho que é 2 meses, mais, 1 ou 2 meses mais novo que eu. A gente é da mesma. Eu sou de janeiro, ele é. Exatamente. O Roosevelt é um ano mais novo que eu, então mais ou menos é isso. Você é Eu sou 82. de 82, E aí eu corri muito com o Roosevelt, eu sou desde de 88. cinquentinha. Na cinquentinha, eu comecei correndo Paulista e os rivais, o que ganhava tudo era o Nivaldinho Viana e o Roosevelt. Pô, o Roosevelt era foda. Só que depois ele parou de correr, foi pro BMX, voltou a correr depois de 80. E ele já voltou ganhando tudo. Eu não conseguia andar com o Roosevelt. Era outro também, As poucas que era um negócio assim, fora de série. Que eu ganhei do Roosevelt foi porque ele caiu, ou alguma coisa, porque não, o Roosevelt, era foda. Cara, na 80 e na 125, eu vou te falar que ele era muito, muito rápido. Muito. Ele também não conseguiu ter muito sucesso na categoria principal, mas nas motos pequenas, na 80 e na 125, cara, era difícil achar alguém que andasse com o Roosevelt. Muito difícil. Eu sei porque eu sempre fui mais pesado e tudo, então, assim, na 125 eu tinha muita dificuldade para andar com o Roosevelt. E aí, para minha sorte, vieram os boizão às 450 e acabou. Aí eu estava em casa. Tratorzão, cara. Aí a desvantagem que eu sempre tive, que eu sempre fui muito grande, mais pesado, tudo. E na hora que chegou, é aquele caso, né? Tem uns caras que parece que já vem com o corpo pronto para a categoria principal. Igual tem o piloto no meu time, o Gabriel Andrigo. Eu já falei, Gabi, tenha paciência, porque você vai sofrer muito na MX2. Mas no dia que você chegar na 450, acabou. E a prova disso, ele foi correr uma classificatória do Loreto esse final de semana. Ele fez terceiro, segundo, né? Na classificatória na MX. Na 250, ele fez terceiro. Na 450, ele ganhou a 450A e a 450B. Lá. Não, A e a B não, desculpa. A B modificada e a B stock. Então, assim, você já vê que é um moleque que já é grande, já é forte, então que vai ter que ter paciência, mas quando chegar na categoria principal, que é o que vale, né? Que é o mais importante. É uma das coisas que eu sempre fico bravo aqui no Brasil, não ter uma diferenciação de valorização da categoria principal. Cara, desculpa, então, mas o campeão da MX2, né? ele é um campeão de uma categoria de base. Legal, parabéns e tudo, mas manda livro de recorde, título, é a categoria MX1, é a principal. Né? Para mim, o cara que nunca ganhou na principal, desculpa, mas ele não pode ser, tipo, lenda. Tá um patamar ainda piloto, abaixo. Você não foi, né? Quem sabe o campeão da Fórmula 3000, eu acho que é que antecede a Fórmula 1? Ninguém. Né? Agora a Fórmula 1, o negócio é mais embaixo. E é muito louco isso que você falou do físico, né? Realmente, cara que já tem, parece que o porte para andar nas motos grandes, e outros pilotos, no meu caso, podia ter ficado no 80 a vida inteira. Até hoje eu ando no 80 ainda, praticamente. A vida inteira. Minha estatura, eu consigo andar na 80 e vai. Pois é. Eu fiz um bike test na moto do Thales, na KTM vai 150. Bem, né? E é engraçado isso, talvez. Muito legal isso. E eu sempre sofri na 80, na 125, que eu era novo, tanto que você achou que eu era 2 anos mais velho. Não, mas era 1 ano só. Só que eu subia logo de categoria porque, cara, eu era pesado. Aí chegou na principal, a coisa mudou de figura. Quem era assim, e é legal, né? E aí anos a gente 90, vê que lá fora os caras são... Foi mal interromper, mas é que eu lembrei do Vatutin Maia. O Vatutin Maia também sempre era grandão, era muito rápido esse cara. E ele sempre passava de categoria antes, porque ele era grande, cara. E é uma pena que o Vatutin parou de correr cedo. Porque se ele tivesse chegado na principal, ele ia ter matado a pau também. Ele teria recorrido alguns títulos, hein? E ele teria corrido alguns títulos. Ele desanimou ali e tudo, e parou na época, tanto que o Ismael deu mais sequência e o Vatutin parou.
E engraçado, né? O que mais teve sucesso na família ali em questão de título foi o Ismael. E ele era o pior deles. Porque o melhor sempre foi o Carlinho, o mais talentoso. O Vatutin era o mais raçudo e estava sempre ganhando corrida. E o Ismael era aquele cara ali, estava ali. Ele era sempre o segundo, terceiro, quando estavam os dois. Né? E aí, meio que o Carlinho não dedicou tanto e tudo, e sempre teve ali. O Vatutin, eu achei que ele ia ganhar e tudo, mas parou de correr muito cedo. E, de repente, o Ismael deu sequência e conseguiu ser campeão brasileiro. Muito legal. Foi muito legal. Aí você falou, o Vatutin era bom pra caramba. Muito Puta, bom. como era bom. E era um cavalo de forte. Cara, legal. Épocas boas demais. Lembra, teve um cara que era o mais style de todo, Jones Moa. Lembra do Moa? Jones Moa, cabeludão. Lá de Brusque, Santa Catarina. Sim, aliás, o Sul sempre teve pilotos muito bons. Sempre teve pilotos bons, com certeza. Não andou tanto na 80, não sei, talvez seja de São Paulo, talvez tenha andado. Eu não lembro dele andando na 80, mas andou. Rodrigo Siqueira andou na 80? Siqueira, andou na 80, era número 128. Rodrigo Siqueira. Eu lembro dele nos Skol Supercross. Também compridão, né? Bem grande. Compridão, exatamente. Andou pouco de 80, acho que por isso mesmo. Ele deve ter começado a andar de 125 já com 15 anos. Exatamente. 15 anos, exatamente. Que época boa, saudade, viu? Saudade. A Copa Guarulhos era muito forte, cara. E aí tinha, o Rafinha sempre andou muito lá, o Bochecha, o Davis também, cara. Tinha muita gente, muito piloto. E tinha muito mais corrida, né? Tinha muito mais corrida. E de alguma forma, tipo assim, as corridas que tinham pagavam premiação, os caras pagavam ajuda de custo para a gente ir. Hoje em dia não tem mais nada, então, por mais que tenha corrida, ninguém vai. É triste isso. É uma pena que mudou tanto. Isso é uma coisa que para mim até, cara, porque eu não corro mais há muito tempo, né? E pro freestyle, cara, todo evento a gente recebe cachê, a gente recebe hotel, comida, né? Isso é o mínimo. Então eu fico abismado, fico triste, obviamente, mas fico abismado que não tem isso mais no motocross. Não, mas é estranho isso, né? Mas um pouco eu falo, é culpa dos pilotos também. Porque, cara, eu cansei, assim, eu lembro da minha época, teve uma época que eu era tido como mercenário, porque eu tinha um cachê e eu não saía de casa por menos daquele valor. Ah, mas o fulano vai pela metade. Eu falei, tá bom, leva ele, tudo. Eu era tido como mercenário. E aí os caras foram tanto abaixando, que hoje em dia o cara tem coragem de oferecer R$300. Paciência, se depender de mim, nunca, né? Esquece. Eu acho que vai ter que... E vai demorar a mudar essa cultura, viu? Porque uma vez agora, que... É difícil. Exatamente, é difícil. Mas, assim, não podemos... A gente não desiste nunca, né? Tanto que estamos aí até hoje, então pois assim, esperança né? a gente tem, né? Vai que eu animo a fazer esse evento modelo aí, prepara que a premiação vai ser a melhor que já teve. Eu boto fé, cara. Se eu não conseguir a premiação, eu não faço o Nem evento. faz. Porque nem faço. Por que eu vou fazer uma corrida se eu não tiver premiação? Não faz sentido, não entra na minha cabeça. Concorda comigo? É o principal da corrida, é a premiação. Os caras começam por tudo para depois chegar na premiação. Aí fica difícil. É a premiação do promotor, de quem é que seja, né? É o dinheiro do... a preocupação do promotor da corrida é essa. É o inverso. Aí não, todo mundo tem que ganhar, né? Todo mundo faz sua parte, mas o piloto... Não existe corrida sem o piloto. Tudo bem que eu vou falar, mas se não tiver a pista de organização, não vai ter corrida. Mas pode botar a pista toda aí, plaquinha, gate, não tem ninguém. O que você vai fazer? As pessoas vão vir assistir o quê? E ainda falo mais. E se não tiver um bom piloto, vai ser uma corrida horrível, não vai levar público, não vai ter nada, né? Então, esse é o problema. Então, eu acho que, enfim, tem muita coisa que precisa mudar. Mas vamos devagarzinho, quem sabe a gente consegue
mudar alguma coisa. Cara, vamos indo, né? E é muito importante, como É isso já aí. falei antes, vou falar de novo, importante demais ter você, sua família, né? A família Balbi, ainda no meio, ainda nesse empenho, cara, porque faz diferença ter alguém lutando por esses, sabe, esses direitos, né, cara, dos pilotos, e com a referência de quem já viu o que é lá fora. Quando você vem para cá, volta, você fala, não, peraí, tanta coisa que até chega a ser simples. Dá para fazer diferente. E dá para fazer diferente, e o investimento só tem que ser melhor organizado, melhor né? Direcionado. Com Direcionado. certeza. Não, eu que agradeço já, e parabenizo também o trabalho que você vem fazendo, agradeço pela oportunidade da gente estar batendo esse papo, porque é prazeroso e espero que as pessoas consigam entender, né? Se o outro escutar e conhecer um pouco mais do esporte, eu acho que o nosso trabalho já tá sendo bem realizado, né? Tenho certeza que a gente vai atingir algumas pessoas aí que vão ficar felizes de ouvir o bate-papo e que, quem sabe, né, mais pessoas vêm com ideias para melhorar o esporte. Cara, esse é o mais importante, a gente se conectar com as pessoas, né? As pessoas que estiver ouvindo aí, que acompanham, tanto o Balbi, quanto a gente, quanto o esporte em geral, se sentir em casa, né? Pô, tá junto e tá desfrutando disso também, pô, é uma satisfação nossa, a gente tá falando do que a gente gosta, relembrando histórias Sim, que é a com nossa vida. certeza. Exatamente. Então, cara, até já agradecer quem tá ouvindo, quem ouvindo até agora, né? O papo é longo, a gente vai falando, o Exatamente. papo é Obrigado por gostoso. prestigiar, né? Obrigado por prestigiar a gente. Não sei se a gente é meio alucinado demais com com o motociclismo, mas o papo flui, né? Porque a conversa é boa, tem muita história legal. Com certeza. E, pô, eu agradeço demais você ter topado fazer, de coração mesmo, pô, tenho muito carinho por você, pela família toda aí, seu pai, como eu já falei, Mariana, Max, e lembro da sua irmã mais velha também, da sua mãe, lembro de toda da família toda. E aqui também é a mesma coisa, família inteira de... Tô indo. Já tá o... Tá Já tá chamando, já chamando tá aí na o hora da horário, cama. Já tô já tá indo. dando horário. 2 minutinhos eu tô chegando lá. E como a gente Tá fala, o bom? papo é bom, a gente vai falando, e tem mais tantas histórias. Exatamente. Mas, pô, eu agradeço demais. Eu que Falo em nome da minha agradeço e família também vamos, aqui. vamos, vamos botar para frente. Manda um abração para a família, para o seu pai, para o seu... Então, cara, pô, bora fazer o encerramento desse papo que, meu, como a gente estava falando, vai embora. Para mim, a gente podia ficar mais uma hora Rendeu, né? conversando. Se deixar, a gente fica a noite inteira. Cara, muito legal, uma satisfação, um prazer a gente trocar essa ideia. Se Deus quiser, a gente se vê em breve. Vamos ver se a gente consegue agitar esse rolê lá em Bauru com a nossa galera anos 90. Vai ser, porra, incrível. E, como eu disse, só agradecendo mesmo, mais um Rider Stock com, pô, a presença ilustre aí do Jorge Balbi. Lenda, como você mesmo falou, lenda, campeão da categoria principal, multicampeão, né, pode dizer, latino-americano também, e fora tudo que fez, né, todo mundo sabe, mas, cara, bom demais ter essa lenda aqui no Rider Stock. Obrigado mesmo. Valeu demais, Jean. Eu que agradeço e agradeço a todo mundo aí que está escutando o Rider Stock. Enfim, estamos juntos aí, vamos bater papo, vamos falar de motocross que a gente gosta muito. Grande abraço. Fechado, abração, obrigado a todo mundo, até a próxima. Valeu!